Oi! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e animados para mais um audiolivro. Para quem não me conhece, eu sou Rayane Canin e hoje nós vamos ler juntinhos Herdeiras do Mar, da Marilyn Bracht. Vamos começar com a descrição da capa? A capa é dividida em duas partes. Do lado esquerdo nós temos parece um papel de parede vermelho floral e do outro em tom de creme meio preto e branco. Dá pra ver o perfil de uma garota, uma mulher, com tranças no cabelo e ele tá preso. O título tá escrito em branco, bem no meio da capa do livro, e o nome da autora tá escrito em letras bem fininhas, em preto, lá na parte superior. Ah, e esse livro possui algumas cenas bem pesadas, então alerta de gatilhos, ok? Agora pega o seu chocolatinho e vamos ler juntinhos. Para Nico. Está quase amanhecendo, e a semi-escuridão projeta sombras estranhas ao longo da trilha. Hannah procura se distrair para não imaginar criaturas tentando agarrar seu tornozelo. Ela acompanha a mãe até o mar, sua camisola tremula ao vento suave. Passos silenciosos caminham em seu encalço, e sem olhar para trás, ela sabe que é o pai que vem atrás, com sua irmãzinha adormecida nos braços. Na praia, algumas mulheres já estão à espera deles. Ela reconhece seus rostos à luz do alvorecer, mas acha a mãe uma desconhecida. A mulher sagrada está de vestido hanbok, vermelho e azul royal, e assim que eles descem em direção à areia, ela começa a dançar. Os vultos amontoados abrem espaço para os movimentos rodopiantes e se reúnem num pequeno grupo, hipnotizados pelo encanto da xamã. Ela entoa uma saudação ao rei dragão do mar, dando-lhe as boas-vindas à sua ilha, seduzindo para que viajem através dos portões de bambu em direção às praias tranquilas de Jeju. O sol brilha no horizonte, um ponto de ouro iridescente, e Hannah arregala os olhos diante da novidade do dia que está por vir. Trata-se de uma cerimônia proibida, declarada ilegal pelo governo da ocupação japonesa, mas sua mãe está decidida a realizar uma tradicional ritual Good, antes do seu primeiro mergulho como uma Hainyo plenamente habilitada. A xamã está pedindo segurança e uma pesca abundante. Enquanto ela diz as mesmas palavras repetidas vezes, a mãe de Hannah cutuca seu ombro e juntas elas se curvam, encostando a testa na areia molhada para reverenciar a chegada iminente do rei dragão do mar. Quando ela se levanta, a voz sonolenta da irmã sussurra: "Eu também quero mergulhar." E o anseio em sua voz toca o coração de Hannah. "Um dia, em breve você estará aqui, irmãzinha, e eu vou estar bem ao seu lado para recebê-la." Ela sussurra de volta, confiante do futuro que as espera. A água salgada do mar escorre por suas têmporas, que ela enxuga com as costas da mão. "Agora sou uma Hainyo", Hannah pensa, assistindo a xamã girar fitas brancas pela praia. Ela estica o braço para alcançar a mãozinha da irmã. De pé, lado a lado, elas escutam as ondas quebrando na praia. Enquanto o pequeno grupo confirma em silêncio sua aceitação na ordem, só se ouve o barulho do oceano. Quando o sol despontar por completo sobre as ondas, ela vai mergulhar com as Hainyo em águas profundas e assumir seu posto entre as mulheres do mar. Mas antes, elas devem voltar para casa em segredo, protegidas dos olhares curiosos. "Hannah, venha para casa." A voz da irmã soa alto em seu ouvido, trazendo-a num solavanco de volta ao presente, ao quarto e ao soldado que ainda dorme no chão a seu lado. A cerimônia desvanece aos poucos na escuridão. Num esforço desesperado para não deixá-la escapar, Hannah fecha os olhos com força. Já faz quase 2 meses que ela está presa, mas ali o tempo se move dolorosamente devagar. Ela prefere não se lembrar do que sofreu, do que eles a forçaram a fazer, do que a obrigaram a ser. Em casa, ela era outra pessoa, outra coisa. Parece que séculos se passaram desde aquela época, e Hannah se sente mais próxima da cova do que das lembranças de casa. O rosto de sua mãe emergindo para encontrá-la na superfície, a água salgada em seus lábios, fragmentos de memórias de um lugar mais feliz. A cerimônia foi forte e poderosa, assim como as mulheres do mar, assim como Hannah. O soldado deitado ao lado se mexe. Ele não vai derrotá-la, ela promete a si mesma. Ela passa a noite em claro pensando em como escapar. Hannah, Ilha de Jeju, verão de 1943. Hannah tem 16 anos e não conhece nada além de uma existência vivida sob a ocupação. O Japão anexou a Coreia em 1910 e Hannah fala japonês fluente e estuda a história e a cultura japonesas, mas é proibida de falar, ler ou escrever em coreano, sua língua nativa. Ela é uma cidadã de segunda classe em seu próprio país, com direitos de segunda classe, mas isso não diminui seu orgulho em ser coreana. Hannah e sua mãe são Hainyo,
mulheres do mar e trabalham por conta própria. Vivem numa pequena aldeia na costa sul da ilha de Jeju e mergulham numa enseada que não é visível da estrada principal que leva à cidade. O pai de Hana é pescador. Ele navega ao Mar do Sul com os outros homens da aldeia, escapando dos barcos de pesca imperiais que saqueiam as águas costeiras da Coreia em busca de produtos para repatriar ao Japão. Hana e sua mãe só interagem com os soldados japoneses quando vão ao mercado vender a pesca do dia. Aquilo dá uma sensação de liberdade que só pode ser desfrutada por poucas pessoas no outro lado da ilha, ou mesmo no continente, a mais de 100 quilômetros ao norte. A ocupação é um assunto tabu, sobretudo no mercado. Somente os corajosos ousam abordá-lo, e ainda assim, apenas aos sussurros e por trás das mãos em concha. Os aldeões estão cansados dos altos impostos, das doações forçadas ao esforço de guerra, da captura de seus homens para lutar na linha de frente e de suas crianças para trabalhar em fábricas no Japão. Na ilha de Hana, o mergulho é tarefa para as mulheres. O corpo delas se adapta às profundezas geladas do oceano melhor que o dos homens. Elas conseguem prender a respiração por mais tempo, nadar mais fundo e manter a temperatura corporal mais alta. Portanto, há séculos, as mulheres de Jeju têm gozado de uma rara independência. Hana seguiu os passos de sua mãe em direção ao mar ainda criança. Começou a andar no momento em que pôde sustentar a cabeça por conta própria, mas foi só aos 11 anos que a mãe a levou às águas mais profundas e mostrou como extrair um abalone de uma rocha no fundo do mar. Em seu entusiasmo, Hana perdeu o fôlego antes do esperado e teve que subir correndo para tomar ar. Seus pulmões ardiam. Quando finalmente rompeu a superfície, inalou mais água que oxigênio. Cuspindo e mal conseguindo manter o queixo acima das ondas, ficou desorientada e começou a entrar em pânico. Uma ondulação repentina passou por ela, deixando-a submersa num instante. Com a cabeça mergulhada, engoliu ainda mais água. Com uma mão só, a mãe de Hana ergueu seu rosto acima da superfície da água. Hana tomou ar entre tossidas aflitas. Seu nariz e seus olhos ardiam. A mão da mãe, segurando firme sua nuca, a tranquilizou até que ela se recuperasse. Sempre olhe para a praia quando voltar à superfície, senão você pode perder o norte, a mãe disse, virando o rosto de Hana para que ela enxergasse a terra. Na areia, sua irmã estava sentada, protegendo os baldes que continham a pesca do dia. Procure sua irmã depois de cada mergulho. Nunca se esqueça disso. Se puder vê-la, você estará segura. Quando a respiração de Hana voltou ao normal, a mãe a largou e voltou a mergulhar, dando uma lenta cambalhota em direção às profundezas do oceano. Hana observou a irmã por mais alguns momentos, assimilando a imagem serena da garota parada na praia, esperando a família voltar do mar. Totalmente recuperada, nadou até a boia e juntou seu abalone à pesca da mãe, que estava bem guardada numa rede. Então ela deu sua própria cambalhota rumo ao interior murmurante do oceano, em busca de outra criatura marítima para acrescentar à colheita. Sua irmã era nova demais para mergulhar com elas quando se afastavam tanto da praia. Às vezes, quando Hana emergia, a primeira coisa que fazia era olhar para a costa para avistar a irmã correndo atrás de gaivotas, agitando loucamente gravetos no ar. Ela era como uma borboleta dançando em seu campo de visão. Hana já tinha 7 anos quando a irmã finalmente nasceu. Ela teve medo de ser filha única pelo resto da vida. Por muito tempo sonhou em ter um irmão mais novo. Todos os seus amigos tinham 2, 3 ou às vezes até 4 irmãos para brincar todos os dias e para dividir o fardo das tarefas domésticas, enquanto ela tinha que lidar com tudo sozinha. Então sua mãe ficou grávida e Hana se encheu de tamanha esperança que abriu um sorriso radiante a cada vez que avistava de relance a barriga crescente da mãe. — Você está bem mais gorda hoje, não está, mãe? Ela perguntou na manhã do dia do nascimento da irmã. — Muito, muito gorda e desconfortável, a mãe respondeu, fazendo cócegas na barriga dura de Hana. Ela jogou o corpo para trás e riu de alegria. Quando recuperou o fôlego, Hana sentou ao lado da mãe e colocou a mão no ponto mais alto de sua barriga saliente. — Minha irmã ou meu irmão já deve estar quase pronto, não é, mãe? — Quase pronto? Você fala como se eu estivesse cozinhando arroz dentro da minha barriga, sua bobinha. — Não arroz, minha nova irmã ou irmão, Hana acrescentou rapidamente, sentindo um chutinho tímido sob a mão. — Quando ela ou ele vai sair? — Que filha mais impaciente eu tenho aqui? A mãe balançou a cabeça, resignada. — O que você prefere, uma irmã ou um irmão? Hana sabia que a resposta correta era um irmão, para que seu pai tivesse um filho com quem dividir os conhecimentos de pescaria, mas mentalmente respondeu outra coisa. — Espero que você tenha uma filha, para que um dia ela possa nadar comigo no mar. Sua mãe entrou em trabalho de parto naquela noite, e quando mostraram a Hana, sua irmãzinha, ela não conseguiu conter a felicidade.
Abriu o sorriso mais largo que seu rosto já conhecera, mas tentou com todas as forças soar desapontada. Sinto muito que não seja um menino, mãe. Sinto muito mesmo, Hannah disse, balançando a cabeça com uma tristeza fingida. Então a menina se virou para o pai e puxou a manga da camisa dele. Ele se abaixou e ela colocou as mãos em concha em volta de sua orelha. Pai, preciso te confessar uma coisa. Estou muito triste por você, por ela não ser um menino para aprender suas técnicas de pescaria, mas... Ela respirou fundo antes de terminar. Mas estou tão feliz por ter uma irmã para nadar comigo. É mesmo? Ele perguntou. Sim, mas não conte para minha mãe. Aos 7 anos, Hannah não era muito habilidosa na arte de sussurrar, e uma risada afetuosa reverberou entre o grupo de amigos mais próximos dos pais. Hannah ficou em silêncio. Suas orelhas queimavam. Ela se escondeu atrás do pai e olhou rapidamente para a mãe por baixo do braço dele para ver se ela também tinha escutado. A mãe encarou a filha mais velha, depois baixou os olhos para a bebê faminta sugando seu peito e sussurrou, alto o suficiente para que Hannah ouvisse. Você é a irmãzinha mais amada em toda a ilha de Jeju. Sabia disso? Ninguém nunca vai te amar tanto quanto sua irmã mais velha. Quando levantou o olhar para Hannah, fez um gesto para que ela se aproximasse. Os adultos presentes no quarto fizeram silêncio enquanto a menina se ajoelhava ao lado da mãe. Agora você é a protetora dela, Hannah, a mãe disse em tom sério. Hannah olhou fixamente para sua irmãzinha bebê e esticou o braço para fazer carinho no tufo de cabelo preto que brotava de sua cabeça. Ela é tão macia, disse admirada. Você ouviu o que eu disse? Agora você é uma irmã mais velha e junto com isso vem algumas responsabilidades. A primeira delas é a de proteção. Eu não vou estar sempre por perto. Mergulhar no mar e vender no mercado nos mantém alimentados, e vai ser seu papel cuidar da sua irmã daqui para frente, quando eu não puder. Posso contar com você? A mãe perguntou em tom grave. Hannah recolheu a mão. Ela baixou a cabeça e respondeu com obediência. Sim, mãe, vou protegê-la. Eu prometo. Promessas são para sempre, Hannah. Não se esqueça. Vou me lembrar, mãe. Sempre. Hannah disse com os olhos colados no rosto da irmãzinha, que cochilava tranquilamente. Um pouco de leite escorreu na lateral da boca aberta da bebê, que a mãe limpou com o polegar. Com o passar dos anos, Hannah começou a mergulhar com a mãe em águas mais profundas e foi se acostumando a ver a sua irmã à distância. A menina, com quem dividia os cobertores à noite e para quem sussurrava historinhas bobas no escuro, até que ela finalmente se rendesse ao sono. A menina que ria de tudo e qualquer coisa, um som que contagiava quem estivesse por perto. Ela se tornou a âncora de Hannah, na praia e na vida. Hannah sabe que proteger a irmã significa mantê-la afastada dos soldados japoneses. Sua mãe infundiu nela a lição. Nunca deixe que eles vejam vocês. E, acima de tudo, nunca fique sozinha com um deles. As palavras de alerta da mãe são cheias de um medo sinistro. E aos 16 anos, Hannah se sente sortuda por nunca ter passado por isso. Mas tudo muda num dia quente de verão. No fim da tarde, muito depois de as outras mergulhadoras terem ido ao mercado, Hannah vê o cabo Morimoto pela primeira vez. Sua mãe queria encher uma rede extra para uma amiga que estava doente e não pôde mergulhar naquele dia. Sua mãe é sempre a primeira a oferecer ajuda. Hannah sobe para tomar ar e olha para a praia. A irmã está agachada na areia, protegendo os olhos com as mãos para olhar na direção de Hannah e da mãe. Aos 9 anos, ela tem idade suficiente para ficar sozinha na praia, mas ainda é muito nova para mergulhar em águas profundas com Hannah e a mãe. É pequena para a idade e ainda não é uma boa nadadora. Hannah acaba de encontrar uma concha grande e se prepara para gritar para a irmã, expressando sua alegria, quando repara num homem caminhando em direção à praia. Bracejando para conseguir se erguer mais alto e enxergar com maior clareza, Hannah percebe que o homem é um soldado japonês. Seu estômago dá um nó, numa cólica repentina. O que ele está fazendo aqui? Eles nunca se afastam tanto das aldeias. Ela esquadrinha a praia nos limites da enseada para ver se há mais algum deles, mas está sozinho, e caminha bem na direção de sua irmã. Uma cadeia de rochas protege a irmã da visão dele, mas isso não vai durar muito tempo. Se ele continuar em linha reta, vai dar de cara com ela e então levá-la embora, despachá-la para uma fábrica no Japão como as outras garotinhas que desapareceram das aldeias. A irmã não é forte o suficiente para sobreviver ao trabalho operário ou às condições brutais a que são submetidas. Ela é muito nova e muito amada para ser levada embora. Procurando a mãe no horizonte, Hannah se dá conta de que ela está lá embaixo. Ali é o soldado que se dirige à beira da água. A menina não tem tempo de esperar que a mãe volte à tona. Mesmo se o fizesse, ela está muito longe, caçando perto dos limites do Recife, onde ele despenca num vazio cavernoso, no qual não se vê o chão por quilômetros. É o papel de Hannah proteger a irmã. Ela fez uma promessa à sua mãe e pretende cumpri-la.
Hannah mergulha sob as ondas, sai nadando a toda velocidade em direção à praia. Só lhe resta ter esperanças de chegar à irmã antes do soldado. Se conseguir distraí-la por tempo suficiente, talvez a irmã consiga escapar e se esconder numa baía próxima. Então Hannah poderia fugir de volta para o mar. Ele certamente não seguiria para dentro da água, certo? A corrente quebra contra ela, como se estivesse desesperada para empurrá-la de volta para o mar, para a segurança. Em pânico, ela rompe a superfície da água e respira fundo, dando uma rápida olhada no progresso do soldado. Ele ainda caminha em direção à elevação de pedras. Ela começa a nadar sobre as ondas, consciente de estar se expondo, mas incapaz de suportar ficar muito tempo embaixo d'água, por medo de perder de vista o avanço do soldado. Hannah está a meio caminho de sua irmã quando o vê parar. Ele procura alguma coisa no bolso. Mergulhando novamente a cabeça, ela nada ainda mais rápido. Na respiração seguinte, ela o vê acender um cigarro, e a cada nova respiração ele se move um pouco mais. Solta uma nuvem de fumaça, dá um trago, expira, de novo e de novo, toda vez que ela levanta a cabeça, até sua última respiração, quando o soldado olha para o mar e percebe a corrida de Hannah até ele. A apenas 10 metros da praia, ela tem esperança de que ele não consiga ver sua irmã de onde está. Ela ainda está escondida atrás das pedras, mas não por muito tempo. Suas mãozinhas estão apoiadas na areia pedregosa e ela começa a tomar impulso para se levantar. Hannah não pode gritar para que ela continue abaixada. Ela nada mais rápido. Hannah se lança sob a superfície, afastando a água do caminho a cada braçada, até que suas mãos tocam o solo arenoso. Então se atira sobre os pés e corre pelos últimos metros de água rasa. Se ele a chamou enquanto ela corria até a beira, não conseguiu escutá-lo. Seu coração bate forte em seus ouvidos, bloqueando qualquer som. Ela tem a sensação de ter viajado metade da terra naquela corrida até a praia, mas ainda não pode parar. Seus pés voam na areia em direção à irmã, que sorri para ela, inocente, se preparando para saudá-la. Antes que a irmã possa abrir a boca, Hannah se lança sobre ela, agarrando seus ombros e derrubando-a no chão. Ela cobre a boca da irmã com a mão para impedi-la de gritar. Quando vê o rosto de Hannah pairando sobre ela, sabe que é melhor não chorar. Hannah lhe lança um olhar que só uma irmã mais nova seria capaz de compreender. Ela empurra a irmã na areia, desejando que pudesse enterrá-la para impedir o soldado de vê-la, mas não há tempo. — Para onde você foi? O soldado repreende Hannah. Ele está de pé em uma pedra baixa com vista para o mar. Se fosse até a beirada, poderia olhar para baixo e ver as duas logo abaixo. A sereia se transformou numa garota? Suas botas rangem nas pedras acima delas. O corpo trêmulo da irmã parece frágil nas mãos de Hannah. Seu medo é contagioso e Hannah também começa a tremer. Ela se dá conta de que a irmã não tem para onde correr. De sua localização privilegiada, ele pode enxergar em todas as direções. Elas terão que fugir para o mar, mas sua irmã não consegue nadar por muito tempo. Hannah pode ficar por horas no mar aberto, mas a irmãzinha vai se afogar se o soldado resolver esperar por elas. Ela não tem um plano. Não tem saída. Essa constatação cai pesada em seu estômago. Devagar, ela solta a boca da irmã e, antes de se levantar, dá uma última olhada em seu rosto assustado. Os olhos dele são afiados e ela sente seu toque penetrante enquanto eles deslizam sobre seu corpo. — Garota não. Uma mulher feita, ele diz, e solta uma risada grave e gutural. Está vestindo um uniforme bege e coturnos, com um boné que faz sombra sobre seu rosto. Seus olhos são pretos, com uma elevação rochosa sob seus pés. Hannah ainda está se recuperando do nado até a praia, e a cada vez que toma ar, ele olha para o seu peito. Sua blusa de mergulho, branca e de algodão, é fina, e ela se apressa em cobrir os seios com o cabelo. A bermuda de algodão pinga água em sua perna trêmula. — O que você está escondendo de mim? Ele pergunta, tentando espreitar além das pedras. — Nada. Hannah responde rapidamente. Ela se afasta da irmã com a intenção de que o olhar dele a acompanhe. — É só uma pesca especial. Eu não queria que você pensasse que estava aqui largada. É minha, sabe? Ela leva um dos baldes em direção à ponta da pedra, conduzindo o soldado para longe da sua irmã. A atenção dele permanece em Hannah. Depois de uma pausa, ele olha para o mar e para a praia, de lado a lado. — Por que você ainda está aqui? Todas as outras mergulhadoras já foram para o mercado. — Minha amiga está doente, então estou pescando a parte dela, para ela não passar fome. O que ela diz é em parte verdade, então sai com facilidade. Ele continua olhando ao redor, como se estivesse procurando testemunhas. Hannah presta atenção na boia da mãe, mas ela não está lá. Ainda não viu o soldado nem sequer notou a ausência da filha. Hannah começa a temer que a mãe esteja em apuros debaixo d'água. Muitos pensamentos inundam sua mente. Ele volta a inspecionar a beirada da elevação de pedra, como se sentisse a presença da menina abaixo dele. Hannah pensa rápido. — Eu posso vendê-los para você. Se estiver com fome, talvez queira levar alguns para os seus amigos.
Ele não parece convencido, então ela tenta empurrar o balde para perto dele. A água do mar transborda e ele rapidamente dá um passo para o lado, evitando encharcar as botas. Eu sinto muito, ela se apressa em dizer, estabilizando o balde. Onde está sua família? Ele pergunta de repente. A pergunta pega Hannah desprevenida. Ela olha para a água e vê a cabeça da mãe mergulhar sob uma onda. O barco de seu pai está bem longe, mar adentro. Ela e a irmã estão sozinhas com um homem. Ela se vira para ele a tempo de ver mais 2 soldados. Estão vindo em sua direção. As palavras da mãe ecoam em sua mente. Acima de tudo, não fique sozinha com um deles. Nada que Hannah disser vai salvá-la agora. Ela não tem nenhum poder ou autonomia diante de soldados imperiais. Sabe que podem fazer o que quiserem com ela, mas não é a única que corre perigo. Ela afasta os olhos das ondas que quebram e a seduzem a mergulhar de novo, a escapar. Estão mortos. As palavras são verdadeiras até mesmo aos seus ouvidos. Se ela for órfã, não precisarão ir atrás de ninguém para acobertar o sequestro. Sua família estará a salvo. Uma sereia trágica? Ele diz, e sorri. Há verdadeiros tesouros a ser descobertos no mar. O que você achou aí, Cabo Morimoto? Grita um dos soldados que se aproximam. Morimoto não se volta para eles. Seus olhos permanecem em Hannah. Os 2 homens a atacam pelas laterais, um de cada lado. Morimoto acena para eles com uma brusca inclinação de cabeça antes de marchar novamente sobre a areia pelo caminho de onde veio. Os soldados agarram os braços de Hannah e a arrastam atrás dele. Hannah não grita. Se sua irmã tentasse ajudar, eles simplesmente a levariam também. Hannah não vai quebrar a promessa de proteger a irmã. Então ela é levada sem dizer uma palavra, mas suas pernas a defendem em uma oposição silenciosa, recusando-se a funcionar. Elas pendem de seu corpo como troncos inúteis, pesando, mas isso não detém os soldados. Eles a agarram com mais força, erguendo-a do chão, e os dedos dela se arrastam, deixando finos rastros na areia. M. Ilha de Jeju, dezembro de 2011. Uma fina linha laranja cruza o horizonte, iluminando o céu acinzentado de dezembro sobre as águas escuras do Mar do Sul. Os joelhos de Amy se queixam nas horas frias que antecedem o amanhecer. Sua perna esquerda está pesada, arrastando-se ligeiramente enquanto Amy caminha em direção à praia. As outras mulheres já estão lá, vestindo roupas de mergulho e máscaras. Apenas algumas das mergulhadoras habituais estão de pé na beira do mar, tremendo. Umas menos despidas, outras mais. Amy culpa a manhã de inverno pelo comparecimento escasso. Quando era mais nova, ela também teria pensado 2 vezes antes de deixar sua cama quente para mergulhar nas águas geladas, mas a idade tinha lhe deixado mais forte. A meio caminho da praia de pedra, Amy consegue ouvir Jin-hee contando uma história às mulheres. É uma das favoritas de Amy. Ela e Jin-hee cresceram juntas. A amizade delas atravessou quase 7 décadas, sobrevivendo a 2 guerras. Os braços de Jin-hee balançam loucamente, como um moinho de vento quebrado, e Amy fica atenta à pausa dramática que sempre antecede as risadas. Uma rajada de vento alça o ar, uma lona azul, revelando um velho barco de pesca com a tinta branca descascando. Um cacarejo de risada é levado pela brisa e o barco desaparece sob o lençol de plástico azul. As vozes ásperas das amigas dão prazer aos seus ouvidos. Jin-hee vê Amy mancando em sua direção a passo de tartaruga e levanta a mão em sua fiel saudação. As outras mulheres se viram e acenam num gesto de boas-vindas. Estamos esperando você, Jin-hee grita. Acordou tarde hoje? Amy não gasta energia para responder. Examina com cuidado as pedras afiadas sobre a paia para evitar que escorregue. Seus joelhos relaxaram um pouco, fazendo com que manque menos. Sua perna esquerda pisa quase em sincronia com a direita. As outras mergulhadoras esperam que ela as alcance antes de seguirem para dentro da água. Amy já está vestida com a roupa de mergulho. Morar numa casa a alguns passos da praia tem suas vantagens, ainda que seja apenas uma pequena cabana. Seus filhos estão todos crescidos e morando em Seul, então tudo de que ela precisa é um lugar para dormir e cozinhar suas refeições, e uma cabana serve bem para esse propósito. Ao chegar, Jin-hee lhe entrega uma máscara de mergulho. O que é isso? Amy pergunta. Eu tenho a minha. Ela tira a máscara de sua geladeira de isopor e mostra a Jin-hee. Essa coisa velha está rachada e a alça já quebrou 100 vezes. Jin-hee cospe na areia. Esta aqui é nova. Meu filho trouxe de Daejeon. Ela bate no vidro de uma máscara idêntica, já presa em seu rosto. Amy dá uma boa olhada na máscara nova. É de um vermelho vivo, e sobre o vidro está impressa a palavra temperado. É bonita, e ela se sente cansada ao olhar outra vez para sua antiga.
A alça de borracha está amarrada com nós duplos em 3 pontos, e há uma lasca no lado esquerdo do vidro que turva sua visão embaixo d'água. Ainda não vazou, mas deve vazar em breve. Vai, pode testar, você vai ver. Jin-hee insiste. Amy hesita, tamborila na placa de vidro brilhante. No mar, as outras mergulhadoras já soltaram as boias para marcar seus territórios. Suas cabeças balançam ao lado das boias laranja flutuantes e elas mergulham uma após a outra sob as ondas suaves da manhã. Amy as observa por um momento antes de devolver a máscara para Jin-hee. Eu trouxe para você, Jin-hee diz, repelindo a máscara. Eu não quero, não preciso ter mais de uma. Jin-hee resmunga para si mesma enquanto cambaleia em direção à água, as nadadeiras batendo na superfície a cada passo. Amy sabe que é impossível fazer Jin-hee mudar de ideia. Sua teimosia é inigualável. Olhando para as 2 máscaras, Amy a segura à sua frente, lado a lado. Sua máscara preta parece antiga perto da vermelha, mas seria uma vergonha aceitar o presente de Jin-hee. Ela não poderia aproveitá-lo por muito tempo. A sua está rachada e você sabe que mergulha fundo demais. Um dia desses ela vai explodir e aí você vai ficar cega. Jin-hee grita sobre os próprios ombros antes de mergulhar na água para nadar até seu ponto preferido. Amy guarda a máscara vermelha na geladeira de Jin-hee e se inclina para calçar as nadadeiras. Então segue a velha amiga mar adentro. O frio provoca uma onda de choque que percorre seus ossos. Jin-hee espera Amy alcançá-la. A água bate contra o seu peito. Então, o que foi hoje? Jin-hee pergunta. De alguma forma, Jin-hee sempre sabe quando Amy teve o pesadelo. Talvez a velha amiga consiga perceber os sinais na expressão de Amy, ou talvez outro fio de cabelo branco tenha nascido durante a noite. Obrigatoriamente, Jin-hee vai querer saber qual demônio tinha engolido a garota sem rosto. Nesta manhã, Amy não quer pensar na criatura que acordou com tamanho susto, mas ela sabe que sua amiga nunca vai lhe dar descanso. Amy olha para as águas tranquilas e se entrega à lembrança. Tem aquela voz que ela só escuta nos sonhos. É uma voz de menina, ao mesmo tempo familiar e estranha, de modo que Amy não reconhece de quem é. A menina chama pelo nome de Amy. A voz sopra em ondas em sua direção, como se viajasse por 1000 léguas em um mar vazio. Ela deseja poder responder para a menina, mas, como é comum nos sonhos, não consegue falar. Consegue apenas ficar parada diante da falésia e escutar os gritos da menina no redemoinho de vento, enquanto se agarra à pedra afiada com os pés descalços, esforçando-se para ver o pequeno vulto através dos cabelos revoltos que chicoteiam seu rosto. Um barco pequenino é carregado pelas ondas agitadas até a falésia onde Amy se encontra, e uma garotinha está sentada dentro dele gritando seu nome. Seu rosto é um ponto branco e inexpressivo em meio ao oceano escuro. Amy solta um grito silencioso quando a garota cai no mar, engolida por uma enorme baleia azul, que às vezes é uma lula cinza ou um tubarão assustador. Mas na noite passada era uma baleia, azul escura e com dentes super afiados como um monstro. Então ela acordou, sedenta e suada, apertando a garganta, e o sonho desapareceu da memória ao despertar, deixando-a com a imagem de uma menina que se perdeu numa guerra há muito tempo atrás. A Lula, eu acho. Amy conta para Jin-hee, embora não saiba bem por que mentiu. Talvez seja mais fácil escutar Jin-hee falando sem parar a respeito de um sonho falso do que sobre um verdadeiro. Sim, foi a Lula. Ela balança a cabeça com determinação, como se isso definisse o fim da conversa, mas Jin-hee não vai liberá-la tão fácil. Era cinza de novo? Ou branca dessa vez? Ela cutuca Amy. Vai, estou tentando te ajudar. O que importa é a cor. Amy sacode a cabeça, afastando dos olhos uma mecha de cabelo. A menina é engolida de qualquer jeito. Cinza é doentio e branco é anormal, fantasmagórico. Uma lula saudável é vermelha ou vermelha é marronzada. O que pode estar te assombrando é uma lula fantasma, um espectro do seu passado. Amy chia por entre os dentes. Jin-hee sempre foi fantasiosa, mas está ainda mais nesta manhã. Amy caminha no mar em direção ao fundo, movendo-se tão lentamente quanto o fez na praia. Mas quando as ondas atingem seu ombro, ela mergulha e se transforma de repente. Ela é um peixe em comunhão com o mar, leve e belo. O silêncio ecoa sob as ondas, a acalma enquanto ela vasculha o leito do mar em busca da pesca do dia. Mergulhar é um dom. Foi isso que a mãe lhe disse quando foi sua vez de aprender o ofício. Aos 77 anos, Amy acha que finalmente entende o que sua mãe quis dizer. Seu corpo não envelheceu bem. Ele dói nessas manhãs de inverno, se rebela no calor do verão e ameaça desistir a cada despertar. Mas ela sabe que basta administrar a dor até entrar na água. Aí então ela já está livre dos grilhões da idade. A leveza acalma seu corpo debilitado. Prender a respiração por até 2 minutos a cada vez que mergulha em busca das recompensas do oceano é uma espécie de meditação. É escuro de 20 a 30 metros abaixo das ondas.
A sensação é de cair num útero profundo, onde o único som em seu ouvido é o pulsar lento e firme do próprio coração bombeando. Lâminas de sol penetram a escuridão em fragmentos, e seus velhos olhos logo se aclimatam à névoa turva. Ela mergulha de cabeça, com o corpo firme, à procura do Recife conhecido em sua área de caça. Sua mente relaxa e pensa apenas no que vai encontrar quando alcançá-lo. Os segundos passam lentamente, e uma voz invade sua solidão. Agora durma. A voz insiste, calma e serena como uma mão acariciando seu rosto com suavidade. Se liberte dessa vida. Amy interrompe a descida antes de colidir com o chão pedregoso. Seus anos de experiência a ajudam. Ela afasta a voz do pensamento, forçando seus olhos a se concentrarem. Depois de vasculhar alguns arbustos de algas oscilantes, ela espreita o polvo vermelho perseguindo o caranguejo azul. O caranguejo corre de lado, sentindo o perigo, mas o polvo é esperto e se esconde dentro de uma fenda. O caranguejo para e então prossegue sua ronda. O polvo desliza 2 pernas pela areia, esticando-as, até que seu corpo bulboso emerge, rodeado pelos raios de seus tentáculos. Ele se torna um borrão subaquático ao agarrar o caranguejo e desaparecer novamente dentro da fenda. Amy testemunhou essa peça trágica várias vezes ao longo do último ano. Ela sente uma afinidade com o polvo e sua pele ferida pela batalha. Um de seus tentáculos é mais curto que os outros, provavelmente resultado de uma fuga bem-sucedida. Ao contrário da perna de Amy, o tentáculo vai se autorregenerar, e será como se nada tivesse acontecido. Perto da fenda há uma safra de ouriços do mar, e Amy os arranca do solo. O polvo sente sua presença e libera uma nuvem de tinta preta, envolvendo-a numa fumaça subaquática. Ela a afasta, e por um momento sente uma carne esponjosa tocar suavemente seus dedos. Recolhe a mão ao peito e então dispara para o alto, nadando em direção à superfície enquanto observa o polvo em fuga desaparecer no horizonte turvo. Quando Amy recupera o fôlego, Josan a repreende. Da próxima vez, por que você não apunhala com a sua faca? O Sr. Lee pagaria um ótimo preço por aquele polvo, mas você sempre deixa escapar. Que desperdício! Quando mergulham, as mulheres ficam de olho uma nas outras. Elas foram treinadas para cuidar daquelas que estão mergulhando mais perto, no caso de uma delas passar por dificuldades. Molson, respirar embaixo d'água, significa a morte para as Haneo, e 2 delas já morreram esse ano. Ainda assim, Amy gostaria de que elas não a observassem tão de perto. Ela não tem nenhum desejo de ficar lá embaixo mais tempo do que seu fôlego permite. Talvez Josan esteja esperando tomar o posto de Amy na ordem social, dominar o seu território de mergulho e finalmente ter a chance de tirar a vida do velho polvo. Deixa ela! Jin-hee diz com a voz austera. Josan dá de ombros e mergulha numa elegante cambalhota, quase sem espirrar água, como um leão marinho. Ela só está com inveja porque você consegue segurar a respiração por mais tempo que ela. Você sabe. Jin-hee diz, soprando água pelas narinas. Você concorda com ela? Diz Amy. Claro que não! Jin-hee replica, empinando o nariz. Ela ajeita sua rede verde e todas as conchas de moluscos chacoalham. Tudo bem, eu sei que não faz sentido, mas me parece uma pena capturar aquele polvo. Ele é como uma velha amiga. De fato, uma velha amiga. Jin-hee dá risada, engasgando com a água do mar. Ela espirra água em Amy e sacode a cabeça. Elas mergulham juntas e retomam sua busca. Quando 1/4 de sua rede está cheia, Amy vem à tona para descansar os pulmões. Eles parecem apertados hoje, e ela não está nadando tão bem como de costume. Sua mente está confusa. Jin-hee emerge ao lado dela. Você está bem? Amy olha para o céu e encara o sol nascente. Ele para sobre o horizonte. Em pouco tempo, quando se estabelecer no céu alto, o mar vai despertar e os pescadores vão invadir as águas com suas redes e barcos motorizados. A voz em sua mente está calada. Os únicos sons são as lambidas das ondas contra sua boia, o coro de Sanbei agudo e fragmentos de suas amigas quando expelem o que restou de ar em seus pulmões cada vez que vêm à superfície, e as gaivotas grasnando lá em cima, no céu da manhã. Amy se vira para Jin-hee e consegue sua atenção. Já vai tão cedo? Pergunta Jin-hee. Sim, está na hora. Você leva minha pesca até o mercado? Claro, boa sorte, ela diz, com uma brusca saudação de despedida. Amy assente e nada de volta para a praia. Ela desliza pela água, desfrutando do dom que sua mãe lhe transmitiu. Parece que 1000 anos se passaram desde que ela aprendeu a mergulhar. Dói demais relembrar o passado, e Amy afasta essa memória. Chega à praia e começa a árdua jornada até sua cabana. Em terra firme, os músculos pesados de sua carne pendem dos ossos delgados. Tropeça numa pedra e faz uma pausa para recuperar o equilíbrio.
Uma fina camada de nuvens se aproxima, tornando tudo cinza novamente. De repente, Amy sente a idade como se mais 10 anos pesassem sobre ela. Uma ligeira pausa sucede cada passo à frente, já que a perna esquerda demora para acompanhar o movimento. Ao avançar pela praia, ela se compara ao caranguejo se deslocando no fundo do mar. Um passo de cada vez. Ela encontra apoio entre as pedras, com cuidado, pois sabe muito bem que tudo pode acontecer num piscar de olhos. Diferente do caranguejo, o velho polvo não vai pegá-la hoje. Há um lugar em que ela precisa estar, e o tempo urge. Hana, Ilha de Jeju, verão de 1943. Os soldados japoneses forçaram Hana a entrar na traseira de um caminhão junto com outras 4 garotas. Algumas delas têm marcas no rosto. Elas devem ter resistido. As meninas viajam em silêncio, em choque e com medo. Hana olha para o rosto delas, tentando ver se as reconhece, talvez do mercado. 2 das garotas são alguns anos mais velhas que ela, e outra bem mais velha, enquanto a 4ª menina é muito mais nova que todas. Faz Hana se lembrar da irmãzinha, e ela se agarra a esse pensamento. Aquela garota está no caminhão porque não tem uma irmã mais velha para protegê-la. Hana tenta transmitir pensamentos reconfortantes, mas as lágrimas continuam escorrendo pelas bochechas dela. Chorar é a última coisa que passa pela cabeça de Hana. Ela não quer que os soldados percebam seu medo. Quando o caminhão chega ao posto policial, o sol está baixando atrás do telhado. Os olhos de algumas meninas se acendem ao avistarem o lugar. Hana encara o pequeno prédio, apertando os olhos, que ficam da espessura de cortes. Não há nada lá que possa salvá-las. 4 anos atrás, seu tio foi recrutado para combater os chineses em nome do imperador japonês. Ele foi instruído a prestar contas a esta delegacia. Poucos coreanos tinham cargos militares e, quando tinham, eram simpatizantes, legalistas em prol do governo japonês, traidores de seus próprios compatriotas. Fizeram seu tio se alistar e lutar por um país que ele desprezava. Se não conseguem nos fazer morrer de fome, vão nos matar no campo de batalha. Estão enviando você para a morte, está me ouvindo? Eles vão matar o seu irmãozinho. Sua mãe gritou para o seu pai quando descobriu que ele estava sendo obrigado a lutar na China. Não se preocupe, eu sei me cuidar, o tio disse, bagunçando o cabelo de Hana. Beliscou a bochecha da irmã dela e sorriu. Sua mãe balançou a cabeça. A raiva emergia de seus ombros, tal qual fumaça de uma chaleira fervendo. Você não sabe se cuidar, você nem é um homem feito. Não se casou, não teve filhos. Eles estão nos exterminando com essa guerra. Não vai sobrar nenhum coreano neste país. Já chega, disse o pai de Hana numa voz tão baixa que quase não se ouvia. Ele olhou enfaticamente para Hana e sua irmã. A mãe delas o encarou, colocando-se em posição de ataque como se estivesse prestes a açoitá-lo com outras palavras, mas simplesmente acompanhou seu olhar. Franziu o rosto e caiu no chão abraçada a si mesma, balançando os joelhos para frente e para trás. Hana nunca tinha visto a mãe se comportar daquele jeito. Ela sempre fora tão forte e segura de si. Diria até mesmo que sua mãe era dura, como uma pedra que impõe sua rigidez contra as pressões mais profundas do oceano, suave ao toque e, no entanto, inquebrável. Mas naquele dia, ela se mostrou vulnerável como uma garotinha. Aquilo assustou Hana, e ela segurou a mão de sua irmã. O pai se aproximou da mãe e a abraçou. Eles se embalaram juntos até que ela finalmente olhou para ele e disse algo de que Hana jamais se esqueceria. Quando ele se for, quem vai sobrar para eles levarem? O tio de Hana caminhou com segurança até o posto policial, carregando uma troca de roupa e comida numa mochila pendurada sobre o ombro, preparada cuidadosamente pelas mãos de sua mãe. Ele partiu para a guerra com uma expressão valente, mas morreu na linha de frente 6 meses depois. Hana evoca seu rosto jovial. Ele faleceu aos 19 anos. Parecia tão mais velho que ela, uma menina de 12 anos. Ela o via como um adulto, porque era muito mais alto do que ela e tinha uma voz grave. Agora ela entende que ele era jovem demais para morrer. Ele deve ter ficado aterrorizado, como ela está agora. O medo é uma dor tangível, pulsando através de seus membros como choques elétricos. Medo do futuro desconhecido. Medo de nunca mais voltar a ver seus pais. Medo de que sua irmã fique sozinha no mar. Medo de morrer numa terra estrangeira. O exército japonês mandou a espada de seu tio de volta. Uma espada japonesa que o pai dela jogou no mar. Sentada no caminhão em frente ao mesmo posto policial, Hana compreende por que a partida do tio deixou sua mãe tão desamparada. Não quer nem pensar na mãe balançando no chão debilmente agora que ela mesma é a próxima a ser enviada para a guerra do imperador. Fora! Ordenou um soldado, abrindo a traseira do caminhão. Ele conduz as meninas em fila única até o interior da delegacia. Hana se assegura de não ser nem a primeira nem a última da fila. Como num cardume de peixes, ela espera que o centro seja mais protegido dos predadores.
A delegacia está em silêncio. Ela não consegue parar de tremer. Seu cabelo ainda está úmido da água do mar e a roupa de mergulho não cobre muito bem seu corpo. Abraça a si mesma e faz tudo o que pode para impedir seus dentes de baterem. É pelo silêncio que ela se esforça, para poder se tornar invisível. Na mesa de recepção, um sargento examina por alto as meninas e acena para o soldado o escrivão. Ele é coreano, um simpatizante, um traidor. Não vai ajudá-las. As últimas centelhas de esperança desaparecem dos olhos das garotas, que olham fixamente para as manchas do chão recém-encerado. O delegado as orienta a escrever seus nomes e sobrenomes num livro de registros, bem como suas idades e a profissão dos pais. Hana já mentiu na praia, dizendo a Morimoto que sua família estava morta, e hesita, sem saber como manter a mentira. O policial atrás da mesa não a reconhece, mas provavelmente conhece seus pais, ao menos por seu sobrenome japonês, Hamasaki. O sobrenome coreano de sua mãe é Kim, e o do pai é Jan. As mulheres casadas sempre mantêm seu sobrenome. As duas garotas à sua frente querem agradar os soldados e agem como súditas diligentes, escrevendo seus nomes japoneses colonizados. Mas Hana suspeita que seja tarde demais para uma manobra como essa. Em vez disso, ela junta os nomes dos pais formando um só. Kim Jan-ha. Ela espera que esse nome falso impeça que eles descubram que sua família ainda está viva e que voltem para buscar sua irmã. Embora, em parte, ela também espere que seus pais leiam seu nome no livro e saibam que foi dessa forma que ela morreu. Essa última esperança faz com que Hana não fraqueje. Depois de escreverem seus nomes, as meninas são guiadas até uma pequena sala. As paredes encardidas estão cobertas com pôsteres de propaganda que anunciam as vantagens de se voluntariar aos esforços de guerra japoneses. Pôsteres parecidos decoram o mercado onde as haineo e os pescadores vendem a pesca do dia tanto para os moradores da aldeia como para os soldados japoneses. Neles, as pessoas são desenhadas com rostos parecidos e olhos japoneses brilhantes. Hana nunca gostou dessas imagens. Elas a fazem lembrar das expressões falsas que todos adquirem quando os soldados se aproximam das barracas. Seu pai é o único adulto que ela conhece que não consegue assumir essa feição dissimulada. Em vez disso, a raiva pela injustiça da morte do irmão irradia de seu rosto, clara e inexorável. Sempre que um soldado se aproximava da barraca de sua família, cutucando os peixes com a ponta do fuzil, avistava seu pai e de repente perdia o foco. As mãos do soldado começavam a tremer e ele simplesmente ia embora, calado e confuso. Hana testemunhou essa curiosa transação muitas vezes e sempre se perguntava se o que o soldado viu foi a dor nos olhos do pai ou algo mais sinistro. Será que os soldados viam a própria morte pronunciada em seu reflexo? Hana sempre ficava satisfeita ao ver o soldado sair correndo, como se magicamente chamuscado pelo fogo. Ali parada com as outras garotas, cercada de pôsteres de súditos leais com expressões dissimuladas, ela faz o que pode para compor as feições de modo a exalar cólera, para que qualquer soldado que a encare fuja correndo das chamas de seus olhos. Talvez ela também possua a magia do pai. Essa ideia lhe dá uma pequena dose de esperança. "Vestam isso rápido!" um soldado grita para elas. Ele entrega a cada garota um vestido bege, meia calça, calcinha branca e um sutiã de algodão. Os vestidos variam ligeiramente no estilo, mas são feitos do mesmo tecido. "Para que serve isso?" sussurra uma das garotas, tomando o cuidado de falar apenas em japonês na frente dos soldados. "Deve ser um uniforme", outra menina diz. "Para onde eles vão nos levar?" soa a voz aterrorizada da menina que Hana pensa que é só um pouco mais velha que sua irmã. "Para o Corpo de Serviço Patriótico das Mulheres. Minha professora mencionou que eles estão recrutando voluntários", diz a garota ao lado de Hana. Sua voz parece confiante, mas ainda treme de nervoso. "Voluntárias para quê?" Hana finalmente consegue perguntar. Sua garganta está seca e a voz rouca. "Quietas!" grita um policial, batendo na porta. "Só mais 2 minutos." Elas se vestem depressa e formam uma fila no extremo do quarto. Quando a porta se abre, elas recuam. Morimoto entra e examina Hana de cima a baixo antes de começar sua inspeção visual das outras garotas. Ele a trouxe até aqui. Ele vai mandá-la embora. Ela memoriza seu rosto para saber quem responsabilizar quando voltar para casa. "Bom, muito bom. Agora encontrem sapatos que sirvam e depois voltem para o caminhão." Ele as conduz através da porta com um gesto, mas agarra o braço de Hana antes que ela consiga passar. "Você parece bem mais nova com essa roupa. Quantos anos você tem?" 16. Ela responde, tentando desvencilhar o braço das mãos do soldado, mas ele crava os dedos em sua carne. Seus joelhos quase se dobram com a dor súbita, mas ela não emite um som sequer. Ele parece estar pensando na resposta dela enquanto a assiste lutar para permanecer em silêncio. A menina baixa os olhos, mas o soldado levanta seu queixo e a faz olhar para ele. Ele a sorve como se estivesse tomando por uma sede insaciável. "Ela vai viajar ao meu lado."
ele a solta. Um soldado parado do lado de fora da sala o cumprimenta e depois leva Hannah para encontrar um par de sapatos deformados. Um homem velho, que está encostado na parede, desvia o rosto quando ela passa. Por um momento ela despreza sua covardia, mas então o perdoa por imaginar que sentia o medo. Todos têm medo. Um soldado pode esmagar o crânio de um homem coreano com o salto da bota, e se a família exigir punição pelo crime, pode ser que encontre sua casa destruída por um incêndio, ou pode simplesmente desaparecer e nunca mais ser vista. Lá fora, um vento gelado se desenrola em torno delas. É como se os deuses tivessem confundido as estações e decidido enviar um frio solitário para acompanhá-las na noite do verão que se aproxima. O motor em ponto morto abafa os soluços das meninas quando elas se dão conta de que serão realmente levadas de seus lares. Hannah, por segurança, não quer se afastar do grupo. Quando um soldado a empurra para frente do caminhão, ela resiste, procura continuar atrás da última garota e tenta subir na traseira do veículo. — Ei, você não! Você vai lá dentro! Ele diz, apontando a porta de passageiro. As outras meninas fixam os olhos em Hannah, com expressões de um misto de medo e desespero. Encarando a porta aberta, ela pensa também ver alívio em alguns daqueles olhos, alívio por não ter sido elas. Hannah sobe e se senta ao lado do motorista. Não está mais quente dentro do caminhão. Ele olha para Hannah de relance e quando Morimoto entra logo atrás dela, volta a se concentrar no para-brisa. Ele fede a tabaco e álcool. Eles viajam pela noite em silêncio. Hannah está apavorada demais para olhar para os soldados de ambos os lados, então fica parada como uma pedra, tentando não ser notada. Os soldados não conversam um com o outro nem com ela. Preferem olhar para o para-brisa com rostos inexpressivos. Enquanto o litoral desaparece, o Monte Hala cresce na escuridão iminente do céu e depois some, quando chegam ao outro lado da ilha. O motorista abaixa o vidro da janela e acende um cigarro. O cheiro do mar invade o ambiente e Hannah sente o aroma reconfortante enquanto o caminhão serpenteia por estradas estreitas em direção à costa e ao canal entre Jeju e o extremo sul do continente coreano. Uma náusea revira o estômago de Hannah e ela o abraça, esperando que se acalme. Ao longe, na costa pedregosa abaixo deles, Hannah avista a balsa atracada no porto. O motor do caminhão ronca sobre a estrada vazia, mas o silêncio de Morimoto permeia até mesmo o ambiente barulhento, e Hannah percebe o poder de sua patente. O motorista os deixa perto da doca e presta continência a Morimoto antes de partir em disparada. Novos soldados munidos de pranchetas as submetem a procedimentos e então as misturam com outras garotas agrupadas num curral improvisado ao lado da doca. Gaivotas pairam sobre sua cabeça, indiferentes à cena abaixo. Hannah gostaria de criar asas e juntar-se a elas em um voo. Um soldado grita ordens ao grupo crescente de garotas e jovens mulheres e elas são conduzidas em direção à balsa. Ninguém diz uma palavra. Ao subir as escadas que levam à prancha de embarque, Hannah olha para os próprios pés. Cada passo a conduz para mais longe de casa. Ela nunca saiu da ilha. A constatação de que está sendo levada para outro país a deixa aterrorizada e seus pés paralisam, recusando-se a dar mais um passo. Se entrar nesse barco, talvez nunca mais veja sua família. — Continuem andando! Grita um soldado. A garota atrás dela a empurra. Não há escolha. Hannah dá um passo à frente enquanto dá seu adeus silencioso. É da irmã que ela vai sentir mais falta. Mas Hannah se sente bem por ter conseguido salvá-la deste destino, aonde quer que ele conduza. À mãe, ela deseja segurança nos mergulhos. Ao pai, deseja coragem no mar, mas também deseja secretamente que ele a encontre. Imagina seu pequeno barco de pesca rastreando a balsa, determinado a trazê-la de volta para casa. É uma visão impossível, mesmo em sua cabeça, mas ainda assim ela anseia por isso. A balsa tem pequenas cabines sob o convés e Hannah e as meninas do caminhão são colocadas em uma delas, lotada de pelo menos outras 30. Estão vestidas com uniformes parecidos e seus rostos trazem a mesma expressão assustada. Algumas garotas dividem a pouca comida que guardaram no bolso. Alguns soldados sentiram pena delas e lhes deram uma cota de alimento para a viagem, bolinhos de arroz, um pedacinho de lula seca e uma garota recebeu até uma pera. A maioria está aflita demais para comer e compartilhar a comida lhes traz algum alívio. Hannah aceita um bolinho de arroz oferecido por uma jovem mulher que parece ter ao menos 20 anos. Obrigada, ela diz, e dá uma mordida no arroz endurecido. De onde você é? A mulher pergunta. Hannah não responde. Ainda não tem certeza se deve falar com alguém. Não sabe em quem confiar. Eu sou do sul do Monte Hala. Não sei por que estou aqui, diz a mulher quando Hannah não responde. Eu disse a eles que sou casada. Meu marido está na guerra contra os chineses. Tenho que voltar para casa para receber suas cartas. Quem vai recebê-las se não estiver lá? Eu disse a eles que sou casada, mas...
Seus olhos imploram por compreensão, mas Hannah não pode ajudá-la. Ela não compreende nada. Uma voz se junta a elas. Por que eles te trouxeram se você é casada? Seu marido tem dívidas? Um pequeno grupo se reúne em volta da mulher casada. Não, ele não tem dívidas. Não que você saiba, outra mulher diz. Ela disse que ele não está endividado, está na guerra. Outras expressam suas opiniões e logo as perguntas se transformam num debate. As meninas mais novas evitam participar e Hannah se afasta das mulheres, procurando consolo junto às que estão em silêncio. Os olhos delas estão arregalados de medo, ao passo que as mulheres e garotas mais velhas preenchem um cômodo de raiva e incompreensão. Então por que elas estão aqui, se há um barco de devedores? Elas são apenas crianças. Os pais delas têm dívidas, alguém responde. Sim, elas foram vendidas, assim como nós. Isso não é verdade, diz Hannah, com a voz trêmula de ressentimento. Minha mãe e eu somos Haneyo. Não devemos nada a ninguém. Apenas o mar pode nos cobrar alguma dívida. A cabine fica em silêncio. Algumas das mulheres estão surpresas em ver uma menina tão jovem falar com tamanha autoridade e dizem isso a ela. As meninas mais novas chegam mais perto de Hannah, como se esperassem absorver um pouco de sua força. Ela se senta encostada à parede e se envolve nos próprios braços. Algumas garotas a seguem e fazem o mesmo. Ficam sentadas em silêncio, e Hannah se pergunta qual será seu destino quando chegarem ao continente. Os soldados vão mandá-las para o Japão ou para algum lugar no coração da China, em meio à guerra? Hannah relembra os momentos que passou no caminhão sentada entre os dois soldados. O motorista se mostrou indiferente à sua presença, mas Morimoto parecia reparar em cada movimento seu. Se ela se mexia, ele se mexia. Se ela tossia, os braços dele pressionavam os dela. Seu corpo e mesmo sua respiração estavam em sincronia com ela. Cada grama de autocontrole foi necessário para que ela conseguisse não olhar para ele, e ela falhou apenas uma vez. Ele tinha acendido um cigarro, e o calor da chama aqueceu seu rosto. Ela virou, com medo de que ele a queimasse, e seus olhos se encontraram. Ele a observava para ver se ia olhar para ele. Ela o encarou de volta e examinou seu rosto, até que ele exalou uma grande tragada de fumaça em seus olhos. Tossindo, ela virou o rosto rapidamente e voltou a olhar pelo para-brisa. A balsa desliza vagarosamente pelo canal e o mar agitado revira o estômago de Hannah. Ela gostaria de estar mergulhando sob a superfície do oceano, nadando de volta para casa. Os olhos aterrorizados da irmã passam como um flash por sua mente. Hannah fecha os olhos. Ela salvou a irmã desta viagem incerta. Pelo menos sua irmã está segura. Você acha que eles vão nos levar para o Japão? Pergunta uma garota. Hannah abre os olhos e sente o olhar das outras sobre ela. Vê suas expressões ansiosas e imagina por que será que estão perguntando para ela. Eu não sei, ela responde com remorso. Elas parecem se encolher em si mesmas, balançando os movimentos da balsa. Hannah se sente incapaz de consolá-las. Histórias dos aldeões emergem em sua mente. Uma vez que são levadas, as meninas nunca mais voltam para casa. Seus pais, enlutados, não recebem nenhuma espada com palavras de apreço. As meninas desaparecem. Só rumores chegam aos lares. Rumores que não podem ser compartilhados com as crianças que ficaram. Não muito depois de Hannah ter se tornado uma Haneyo plenamente habilitada, ela entreouviu duas mulheres no mercado sussurrando sobre uma garota da aldeia que foi encontrada na região norte da ilha. Ela está com muitas doenças e enlouqueceu por causa dos estupros, disse uma das mulheres, alcançando os ouvidos de Hannah. Ela não sabia o que a palavra significava. Inclinou-se, esperando que a mulher explicasse. O pai precisou escondê-la dentro de casa. Ela está selvagem agora, como um animal. A outra mulher balançou a cabeça com tristeza. Baixou os olhos. Ninguém vai aceitá-la agora, nem se ela conseguir melhorar. Pobre menina. Sim, pobre menina e pobre pai. A vergonha irá persegui-lo até sua morte precoce. Um fardo tão pesado para ele. As mulheres continuaram consolando o pai da garota como se ele estivesse lá para ouvi-las e Hannah ficou imaginando o que poderia fazer uma menina ficar louca e levar um pai a uma morte prematura. Naquela noite, Hannah perguntou à mãe. Onde você escutou essa palavra? A mãe quis saber, agitada como se Hannah tivesse cometido uma grave ofensa. No mercado, umas mulheres estavam falando sobre uma menina que foi levada pelos soldados. Sua mãe suspirou e virou de costas para Hannah para retomar sua costura. Ficaram sentadas em silêncio, enquanto Hannah observava reparar um rasgo em seu short de mergulho. A agulha entrava e saía do short em alta velocidade, impressionando Hannah. Sua mãe realizava com absoluta perfeição tudo o que colocava às mãos. Mergulhar, costurar, cozinhar, limpar, consertar, cuidar do jardim. Sua mãe era impecável em tudo isso.
Talvez você não saiba o que significa. Hannah encolheu os ombros, sabendo que aquilo tiraria sua mãe do sério e a forçaria a responder a pergunta. Se eu te contar, nunca vou poder voltar atrás. Você tem certeza que está pronta para saber? A mãe não tirou os olhos de sua tarefa, deixando a pergunta suspensa entre elas como uma nuvem escura. Hannah queria saber. Merecia saber. Afinal de contas, agora ela era membro das mulheres mergulhadoras e, como tal, estava sujeita aos mesmos perigos que elas todos os dias, resistindo a tempestades, tubarões e afogamentos. Arriscar a própria vida fazia dela quase uma adulta. Ela amadureceu física e mentalmente, de forma que chegava a escutar alguns garotos que moravam nas redondezas mencionando o assunto casamento toda vez que ela passava por eles na praia. Havia um entre eles que ela até achava um pouco mais interessante que os outros. Era o mais alto do grupo e tinha a pele mais escura, mas os olhos mais claros e o sorriso mais solar. Ela achava que ele também parecia ser o mais inteligente, já que era esperto o suficiente para não gritar quando ela passava, como os outros faziam. Em vez disso, aparecia na banquinha de sua mãe e conversava com ela sempre que ia fazer compras. Seu pai era professor, mas tinha que trabalhar como pescador agora porque as escolas tinham professores japoneses. Ele tinha 2 irmãs mais novas e precisaria de uma boa esposa que gostasse de conviver com garotinhas. Hannah não sabia o nome dele, mas isso viria muito depois. Talvez quando seu pai estivesse ali para perguntar, e então talvez eles fossem prometidos um ao outro. Sim, Hannah respondeu à mãe. Eu quero saber. Está bem, então vou te contar. A mãe disse sem nenhuma emoção na voz. Estupro é quando um homem força uma mulher a se deitar com ele. Hannah ficou corada e sua mãe continuou. Mas o estupro cometido pelos soldados é mais do que um ato isolado. A menina sequestrada foi forçada por muitos soldados a se deitar com eles. E por que eles fazem uma coisa dessas? Hannah conseguiu perguntar, embora seu rosto estivesse enrubescido de um vermelho profundo. Os japoneses acreditam que isso vai ajudá-los na batalha. Ajudá-los a vencer a guerra. Eles acham que têm o direito de liberar energia e receber prazer mesmo estando tão longe de casa, pois arriscam a vida pelo imperador nas linhas de frente. Acreditam tanto nisso que levam nossas meninas e as despacham a todo canto do mundo com esse objetivo. Essa menina que foi mandada de volta para casa teve sorte. Então ela olhou para Hannah para avaliar sua resposta, e como a filha não disse nada, levantou-se e lhe entregou o short de mergulho. Hannah observou a costura perfeita. Ela sabia o que significava se deitar com um homem, ou pelo menos tinha uma ideia do que era. Nunca tinha visto acontecer, mas escutara algumas vezes quando seus pais pensavam que ela estava dormindo. Sussurros baixinho, a risada silenciosa da mãe, os gemidos abafados do pai. Ela não conseguia entender o que significava ser forçada a isso. Os muitos soldados violentando essa mulher ao mesmo tempo. Sua mãe dissera que a menina teve sorte de voltar para casa. Hannah não mencionou o que a mulher disse a respeito da morte precoce a que o pai da garota estava destinado. A porta da cabine se abre e 2 soldados entram. Eles examinam o grupo e então escolhem uma garota, aparentemente de forma aleatória. Ela deixa escapar um pequeno grito, e o soldado lhe dá um tapa. Ela fica quieta, chocada pelo golpe repentino. O outro soldado continua examinando as meninas. Menina Raineo, saia. Cabo Morimoto requisita sua presença. Agora que escuta sua voz, Hannah reconhece o motorista do caminhão, mas permanece onde está. Rápido! Vamos logo! Você foi convocada! Um peso paira no ar. Certamente os olhos das outras garotas se voltam à sua direção, entregando-a. Temendo que o mais sutil movimento revele sua identidade, ela tenta desesperadamente se manter imóvel. Mas pequenos tremores sacodem seu corpo. Com certeza ele vai reconhecê-la quando ela vibrar sob seus olhos. Não há nenhuma Raineo aqui. Você deve ter entrado na cabine errada. Uma voz se eleva através da sala. Um rumor de concordância cresce entre as outras meninas, mas então o motorista olha na direção de Hannah. Não, você. Você aí, garota. Vem cá. Eu me lembro de você. Você é a Raineo. Venha já comigo. Ele pousa uma mão na arma que está no coldre em seu quadril. Não me faça perder mais tempo. Não há nada que ela possa fazer além de obedecê-lo. Ela se levanta, se afasta da segurança das outras garotas e vai até ele. Ele a pega pelo pulso e a conduz para fora como se ela fosse uma prisioneira marchando em direção a um pelotão de fuzilamento. Os corredores estreitos da balsa oscilam a cada onda que flui sob a embarcação. Hannah estica sua mão livre para se apoiar na parede. Entre aqui, ele diz, e abre uma porta metálica. Hannah entra. A porta bate atrás dela. O som metálico ecoa e ela se vê cara a cara com o Cabo Morimoto. Ele não diz nada,
mas seus olhos fazem com que tremores percorram os braços dela. Hannah dá um passo para trás. Deite na cama, ele diz com uma voz autoritária. Aponta para uma cama dobrável articulada à parede. Hannah recua em direção à porta. Sua mão procura a maçaneta. Há 2 guardas parados na porta, Morimoto diz. Ele fala calmamente, como se essa não fosse uma situação fora do comum, apenas parte da rotina, embora sua expressão entregue seu desejo. Gotas de suor brilham em sua testa. Hannah se vira e espia pela portinhola. Ele não está mentindo. 2 guardas estão parados nas laterais da porta. Seus ombros são quase invisíveis em sua visão periférica. Ela se vira para encarar Morimoto. Deite na cama, ele repete, e dá um passo para o lado, abrindo espaço para ela passar. Ela hesita. Ele enxuga o suor da testa com o lenço e o enfia impacientemente no bolso da calça. Se eu tiver que dizer de novo, vou convidar os soldados para se juntarem a nós, e isso vai ser bem mais desagradável do que se eu ficar com você só para mim. Ele mantém um olhar de autoridade calma, mas Hannah percebe algo por trás de sua atitude. Ele parece um tubarão antes de agarrar a presa nas profundezas escuras do oceano, rondando baixinho antes do ataque. A ideia de mais 2 soldados se amontoando na pequena cabine a aterroriza e ela o obedece. Ele começa a desafivelar o cinto e dá risada quando ela se enrola na cama em posição fetal. Hannah fecha os olhos. A tira de couro desliza lentamente para fora da fivela do cinto. Os pelos do pescoço de Hannah se retesam quando ele se aproxima da cama. Ela luta contra o impulso de abrir os olhos. Em vez disso, os fecha mais apertados. Leva um susto com as mãos dele. Seus dedos afastam o cabelo do rosto dela e acariciam sua bochecha. Agora ela consegue sentir sua respiração. Ele está ajoelhado diante dela. Suas mãos descem por seu pescoço, ombros, sobre o quadril e se apoiam em seus joelhos. Ela abre os olhos. Ele está olhando para o rosto dela. Ela não consegue decifrar sua expressão. Parece estar corado. Ela o encara de volta, esperando que algo terrível aconteça. Ele sorri para ela, mas seus olhos estão vazios. Ela se encolhe antes mesmo de ele levantar a barra de seu vestido. Por favor, não. Hannah consegue sussurrar. As palavras soam fracas até mesmo aos seus ouvidos, mas ele não para. Não se preocupe. Eu te conheci muito bem na nossa viagem até a costa. Tomei gosto por você. Muito. Ela se desvencilha de seu toque, mas ele agarra suas coxas e aperta com tanta força que ela grita. Não me faça rasgar o seu vestido. Senão vai ter que viajar completamente nua até a Manchúria. É isso que você quer? Viajar por dias e dias num trem cheio de soldados sem uma única peça de roupa para cobrir seu lindo corpo? Seus olhos a desafiam a falar. Ela para de se contorcer, mas não consegue deixar de tremer. Ele a está levando para a Manchúria. A Manchúria é o fim do mundo, muito mais longe de casa do que ela imaginou. Muito bem. Seu toque fica mais suave e ele levanta lentamente o vestido dela até a cintura e abaixa a meia calça e a calcinha de algodão. Ele dobra as peças e dedica um tempo para colocá-las com cuidado na beira da cama. Ele se levanta e ela o vê deslizar a calça até o tornozelo. Ela não consegue tirar os olhos de seu pênis ereto. Estou te fazendo um favor. Te iniciar dessa forma é de uma consideração que a maioria das garotas como você não vai receber. Normalmente é uma surpresa terrível. Pelo menos desse jeito você vai saber o que te espera. Ele monta sobre ela e ela fecha os olhos. A respiração dele em seu rosto, o peso dele sobre seu peito, tudo isso ela sente na escuridão sob suas pálpebras. Então ele a penetra, rasgando sua juventude em pedaços a cada impulso. A dor é como um golpe de faca no espaço delicado entre seus dedos dos pés, exceto pelo fato de que não está acontecendo lá. Está acontecendo em algum lugar mais próximo de seu coração e de sua mente. Ele a arfa com esforço, grunhindo como um porco selvagem. Ela imagina que ele é isso mesmo. Um porco preto de Jeju que vive na latrina atrás de sua casa e se alimenta de excremento humano. Ela se agarra a essa imagem para não visualizar o que ele está de fato fazendo, ainda que sinta cada impulso como uma dor abrasadora em seu âmago. A frequência dos grunhidos aumenta, até que ele estremece contra seu corpo, como se tomado por um choque. Então ele fica mole, deitado sobre ela, pesando em seu peito, pressionando seu corpo profundamente contra o colchão duro, até que ela quase não consiga mais respirar. Quando Morimoto enfim se levanta, Hannah se vira de costas e se enrola novamente. Ela escuta os sons dele se vestindo, o farfalhar da calça, o cinto de couro deslizando, as botas que se arrastam no chão. — Você está sangrando, ele diz. Hannah se vira para olhar para ele. Ele aponta para a região entre suas pernas. Ela rola para o outro lado e espreita uma pequena mancha de sangue no lençol. Um formigamento percorre seu pescoço.
A ideia de que pode morrer passa como um raio por sua mente. Ela mantém os joelhos firmemente fechados. Ele sorri para ela. Foi tudo como eu imaginei que seria. Agora você é uma mulher, ele diz, com um ar satisfeito. Limpe-se. Depois você pode se juntar às outras. Ele joga um lenço para ela e sai do quarto. O lenço flutua brevemente no ar e aterrissa em sua barriga como uma pétala suave. M. Ilha de Jeju, dezembro de 2011. O táxi está atrasado. Amy está sentada em cima da mala à beira da estrada, com uma caneca fumegante de chá de ginseng, que aquece suas mãos. Ela examina cada veículo que passa, mas só há carros de passeio com pessoas indo para o trabalho ou levando crianças à escola. Alguns motoristas acenam para ela ao passar e um deles aperta a buzina, dando-lhe um susto. Ela derruba chá quente na calça cor-de-rosa. Enxugando a mancha difusa com a mão coberta por uma meia-luva, ela ignora a sensação de ardor em suas coxas. Amy só consegue visitar os filhos uma vez por ano. Quando era mais jovem, visitava-os 2 vezes por ano, mas nunca mais do que isso. Sua relação com os filhos é distante. É mais fácil visualizá-los mentalmente do que em pessoa. Eles nunca voltam à ilha, com exceção de quando vieram para o enterro do pai. Eles já eram adultos quando ele morreu, mas voltar ao lar de sua infância pareceu transformá-los em crianças outra vez. Ficaram de pé, constrangidos a seu lado, e choraram sem cerimônia, a filha mais do que o filho. Só ficaram 3 dias, e então voaram de volta para Seul. Ficaram postados no aeroporto, não mais com ares infantis, ambos vestindo preto, e nem sequer olharam em seus olhos quando se despediram. Talvez, assim como ela, eles tivessem decidido que era melhor vê-la em pensamento do que em pessoa. Normalmente, Amy pega a balsa. Há um ponto de ônibus no fim da rua que é perto o suficiente para ela caminhar sozinha até lá. Ele leva a um porto do outro lado da ilha, mais perto do continente, de onde sai uma balsa diariamente em direção a Busan. É uma balsa noturna que aporta de manhãzinha quando há um ônibus gratuito para Seul, mas agora a viagem é cansativa demais para ela. Ela já não tem energia para cruzar o país ao nível dos olhos e observar as árvores e as montanhas deslizando pelo caminho. Seus ossos doem e às vezes ela se esquece de coisas, então desta vez terá que voar e esperar que as nuvens não bloqueiem sua visão da terra. O aperto em seu peito volta, e ela fecha os olhos. Não se lembre, ela diz a si mesma em silêncio. É só um aeroporto. Uma vez, ir e voltar e depois nunca mais. Ela pode se permitir a lembrança quando estiver voltando para casa. Suas mãos tocam o peito, querendo liberar a dor que sente, e ela se pergunta o tempo todo se vai conseguir voltar desta vez. Um carro desponta na ligeira elevação da rua e Amy abre os olhos. Uma buzina soa, anunciando a chegada do táxi, então ela se levanta e acena para que ele pare. Desculpe, avó, eu me atrasei, diz o motorista enquanto se apressa em ajudá-la com a mala. As ruas estão escorregadias e houve um acidente lá atrás. Vamos ter que passar por ele no caminho para o aeroporto. Amy olha o relógio. Não se preocupe, temos bastante tempo, ele diz, guardando a bagagem no porta-malas. Amy não responde, enfia a caneca vazia na bolsa. O motorista a ajuda a entrar no banco de trás e bate a porta antes de correr até a frente do carro e sentar no banco da frente. Com pressa, ele manobra o carro muito rápido e por pouco não desliza de lado e cai na valeta. Amy agarra a porta do carro e se prepara para a batida, mas os pneus retomam a tração e voltam para a estrada num movimento brusco. Ela não faz nenhum comentário sobre a sua direção. Não é sensato puxar conversa com um mau motorista. Quando eles chegam ao local do acidente, as autoridades ainda estão cuidando da limpeza. Os carros estão enfileirados na estrada e os motoristas esticam o pescoço para vislumbrar o estrago. Um homem está de pé no acostamento, aos prantos. Ele treme, fazendo a bainha do cobertor azul claro em que está envolto dançar em ondas espamódicas. A carroceria queimada de um Hyundai está caída de lado no chão. Um guincho dá a marcha ré lentamente em direção ao carro. Amy repara num boneco do Mickey Mouse caído na grama. Dentro da agora frágil estrutura amarronzada, ela avista um short vermelho. Então desvia o olhar. Eu disse que era um acidente feio. Eu nunca me atraso, diz o motorista do táxi. Os olhos dele não desgrudam do homem com o cobertor azul. Continua a encará-lo pelo retrovisor por um bom tempo, depois de passarem por ele. Amy gostaria que ele se concentrasse na estrada à sua frente. Ela não quer perder o voo. O motorista percebe que Amy o observa pelo espelho e pigarreia antes de finalmente tornar a olhar para a estrada. Ele ultrapassa 2 carros lentos e logo passa a conduzir num bom ritmo. Amy não consegue parar de pensar no boneco caído inanimado na grama, nos tremores do homem que chorava, no vermelho sanguíneo daquele short. Ela sente nos ossos que algo precioso se perdeu.
No aeroporto internacional de Jeju, Amy coloca sua mala num carrinho de bagagem e segue as placas em direção à Korean Air. Não permite que sua mente divague. Ela a mantém sob controle, lendo as placas que guiam seu caminho ao guichê de check-in, a inspeção de segurança, ao portão de embarque e, finalmente, a passarela que conduz à aeronave que vai levá-la a Seul. Assim que o avião levanta voo, Amy consegue descansar. Ela pensa em como será encontrar os filhos em Seul. Seu filho vai buscá-la no aeroporto internacional de Gimpo, ainda que ela tenha dito que poderia tranquilamente pegar o metrô até a casa da filha. Ele é cabeça dura e não lhe deu ouvidos. Alugaria um carro e a encontraria no desembarque. Você é muito velha para pegar o metrô sozinha, disse ao telefone quando ela protestou. Sou muito velha para sentar num trem por meia hora? Você pode ficar confusa e se perder, ele respondeu, e ela soube que o assunto estava encerrado. A comissária de bordo anuncia que o voo para Seul dura pouco mais de 1 hora e que as vendas a bordo serão liberadas imediatamente. Alguns dias antes do voo, Amy pedira a Jin-hee que a levasse de carro até a cidade para fazer compras, mas a amiga tinha uma sugestão melhor. Eles têm bons presentes no catálogo do avião. Você não precisa ir à cidade para fazer compras. Faça isso durante o voo. Assim você só precisa levar uma bagagem de mão. Sua perna, disse Jin-hee, apontando para a perna errante de Amy. Eu quero bons presentes, não tranqueiras, protestou Amy. Não são tranqueiras. Você pode comprar um perfume Chanel número 5. Você chama isso de tranqueira? Jin-hee sacudiu a cabeça. Amy aperta o botão de chamada e espera a comissária de bordo chegar e anotar seu pedido. Seu filho é um apreciador de uísque, por isso compra uma garrafa de Jack Daniels para ele. Sua nora e seus netos gostam de chocolate, então escolhe 2 caixas de trufas sortidas. Para a filha, ela escolhe um frasco grande de Chanel número 5 e decide que não vai contar isso para Jin-hee. Sua filha não é casada e não tem filhos, mas tem um cachorro. Amy seleciona um gato de pelúcia na seção infantil da revista de bordo. A coisa mais próxima de um brinquedo de cachorro que ela consegue encontrar. O piloto pousa o avião com um estrondo catártico. Os passageiros gritam de surpresa e medo, e então risadas constrangidas preenchem a aeronave. Amy espera até a maioria dos passageiros sair antes de se levantar para retirar suas compras no compartimento de bagagem superior. Uma jovem mulher passa correndo por ela no último minuto e a sacola escorrega das mãos de Amy, atingindo na testa. Desculpe, avó, diz a jovem por suas costas, mas não para. Amy esfrega a testa. A garrafa de uísque é mais pesada do que ela imaginava. Fica preocupada com um possível hematoma. Um comissário de bordo vem ajudá-la. Você está bem? Quer que eu pegue uma bolsa de gelo? Ele pergunta. Não, obrigada, diz Amy, e dá risada. Talvez eu devesse andar mais rápido. Tem certeza? Parece que a batida foi forte. Ele examina o rosto dela como se estivesse procurando por sangue. Amy desvia do olhar dele e pega sua bolsa e a sacola de presentes. Não se preocupe, provavelmente é só um pequeno hematoma. Já tive piores, ela diz, e se afasta dele mancando pelo corredor. Na memória de Amy, há muitas coisas piores do que ter a cabeça atingida por uma garrafa de uísque, a bota de um soldado. A imagem lhe vem tão de repente que ela vacila. Faz uma pausa para recuperar o equilíbrio e o fôlego. Com medo de que alguém repare em seu desconforto, ela se apruma e segue em direção à saída. Obrigado por voar com o Korean Air, o capitão diz com uma reverência quando ela passa por ele na saída. Ele está de pé ao lado da bela comissária de bordo que atendeu seu pedido de presentes. Os broches no paletó do capitão brilham como se fossem novinhos em folha, e Amy se pergunta se essa foi a primeira aterrissagem do jovem piloto. No desembarque, ela localiza o filho, bem mais alto que a multidão de mulheres à sua volta. Amy fica perplexa com a quantidade de mulheres que estão esperando. Ela se pergunta se há alguma ocasião especial em Seul, mas então cai em si e fica constrangida por esquecer do motivo de ela própria estar ali. A preocupação de seu filho é visível quando ela se aproxima. O que aconteceu? Você bateu a cabeça? O filho pergunta, encarando fixamente seu rosto. Ele parece mais velho que os seus 61 anos, quando franze a testa desse jeito. Quando era garotinho, Amy suavizava as rugas com as mãos e dizia que ele envelheceria rápido demais se continuasse se preocupando tanto. Agora ela luta contra o ímpeto de tocar o rosto dele com sua palma enrugada. Foi um acidente, uma garota apressada, só isso. Nada com que se preocupar. Você parece cansado, ela diz. Estou. Tive que ir para o trabalho às 4 da manhã hoje para poder estender meu almoço e buscar você no aeroporto. Ele vira de lado e a conduz à frente em direção a um garoto desajeitado que estava de pé um pouco atrás da multidão. Amy sorri e corre até o neto com os braços abertos. Como você cresceu! Está mais alta do que eu! Ele fica corado quando ela o enlaça, prendendo seus braços dos 2 lados num longo abraço. Quando finalmente o liberta, precisa olhar ligeiramente para o alto para observar o rosto dele. Eu trouxe uma coisa para você.
Amy vasculha a sacola de compras para pegar a caixa de chocolates. Agora não, mãe. Vamos entrar no carro primeiro. Tenho só 1 hora no estacionamento. Seu filho a conduz e o neto o segue sem impor resistência. Amy fica admirada com o autocontrole recém-descoberto do neto. 1 ano atrás, ele teria feito uma birra se o pai interrompesse sua chance de ganhar um presente. Era uma criança especial, pois sua nora já tinha mais de 40 anos quando ele foi concebido, então os pais o mimaram demais. Amy tinha passado muitas noites em claro, preocupada com isso, mas olhando para ele agora, seu coração está contente. O garoto é tímido, obediente e gentil. Está carregando a mala para ela, mas também para preservar o pai, que já é idoso. Tem apenas 12 anos. Quanta diferença 1 ano faz. Amy segue o filho até o estacionamento, olhando para o neto atrás dela, maravilhada com sua maturidade. Ela se lembra do filho quando tinha aquela idade. Ele não era tão alto quanto seu neto. Talvez seja por causa de toda essa comida ocidental que ele está comendo. Ela se pergunta se deveria mesmo ter lhe trazido doces, mas então decide que um pouco de chocolate não faz mal nenhum a um garoto em fase de crescimento. Amy se lembra da primeira vez que comeu chocolate. Foi depois que sua filha nasceu. O marido trouxe uma barra para casa e a partiu em pequenos quadrados para que ela e o filho comessem. Foi como provar a comida dos deuses. Ela nunca se esqueceu daquela primeira mordida, de como ele derreteu em sua língua. Ela pegou um segundo quadradinho e um terceiro antes que seu marido mudasse de ideia e levasse o chocolate embora. Mas ele não fez isso. Simplesmente ficou sentado, vendo-a comer o chocolate. Foi a primeira vez que ela pensou que, afinal de contas, ele devia se importar com ela. Parecia que sentia prazer em vê-la desfrutar tanto dos chocolates. Amy não entendeu porque ele não comeu nenhum pedaço, já que com certeza sabia como aquilo era delicioso, mas não comentou nada. Só falava o necessário com ele. Foi por isso que seu casamento durou tanto tempo. Não havia amor, mas sobreviveu porque ela sempre mantinha a boca fechada. Aqui estamos, o filho diz, abrindo a porta do carro para ela entrar. Ela sobe no banco de passageiro e, se lembrando dos chocolates, vasculha a sacola de compras para entregar a caixa ao neto. Ele sorri quando a vê, rasga o embrulho de celofane e abre a caixa com o entusiasmo que ela estava esperando. Ele enfia uma das trufas de chocolate na boca antes de corar e oferecer timidamente uma a ela. Não, não, são todas para você. Gosto de ver você comendo. Vai, coma mais uma. Hannah, Coreia, verão de 1943. De início, Hannah não se move. Sua virilha arde com uma dor lancinante. Ela teme a umidade entre suas pernas. Será que vai sangrar até a morte? Senta-se lentamente, mas está assustada demais para olhar para baixo e ver o que ele fez com ela. Ela respira fundo para combater a dor, deixando o ar entrar devagar pelas narinas. Quando estabiliza a respiração, olha para baixo. Primeiro vê o sangue, mas então percebe que ele está misturado com um fluido espesso que escorre de dentro dela. É isso que ela sente, e não o sangue. Não está morrendo. Ela dá batidinhas entre as pernas com o lenço. Cada toque na pele desperta um novo sensor de dor em sua mente. Isso é que é estupro, exatamente como a mãe descreveu. Hannah fecha os olhos, desejando não entender, como se aquilo fosse um pesadelo do qual ela acordaria em breve. A maçaneta de metal range ao ser girada, e ela veste depressa a calcinha e a meia calça. Une os joelhos com força, ainda que isso seja dolorido, e se levanta cuidadosamente esperando que o próximo soldado a ataque. Anda logo, nós precisamos deste quarto, diz o soldado, conduzindo-a de volta à pequena cabine onde estão as outras garotas e mulheres. Hannah abre caminho entre os olhares curiosos e se encaminha para o fundo da cabine. Ela funda no chão e vira para a parede para não ter que encará-las. Sente que as garotas a observam, mas não se importa. Os soldados levam mais 2 garotas quando vão embora e trancam a porta atrás de si. Logo, um murmúrio de vozes preocupadas cresce entre as mulheres que questionam o que os soldados estão fazendo. Algumas das vozes são dirigidas diretamente para Hannah, exigindo saber o que aconteceu com ela. Mas outras são apenas lamentos das mulheres que sabem o que está se passando e temem que todas estejam fadadas ao mesmo destino. Alguém bate na porta. O quarto fica em silêncio. Hannah cobre o rosto com as mãos. Tem medo que as outras mulheres saibam o que está acontecendo só de olhar para ela. Sente uma vontade repentina de chorar. Prende a respiração por todo o tempo que pode, mantendo o foco apenas na necessidade de respirar e no desejo de não se entregar. Quando a vontade de chorar passa, ela se permite respirar novamente, tragando golfadas de ar. A pele macia entre suas pernas ainda queima. Ela faz o melhor que pode para suportar a dor, mas seus pensamentos são invadidos por imagens das pernas nuas de Morimoto e de outras partes de seu corpo de que ela não quer se lembrar. Ela fecha os olhos com força e pressiona as pálpebras até um clarão de luz branca se formar sob seus dedos, bloqueando as visões. Quando seus olhos parecem próximos de explodir sob a pressão das pontas dos dedos, ela ouve o sussurro de uma garota.
Para onde eles te levaram? Hannah estremece e olha para cima. De início sua visão está turva, e ela leva algum tempo para reconhecer a jovem garota da ilha de Jeju. Ela é tão pequena que seu vestido está largo em volta dos ombros e na cintura. A cabeça de Hannah dói ao imaginar Morimoto ou qualquer um dos soldados fazendo com esta garota o que fez com ela. Fique aqui atrás. Hannah alerta. Se eles não te notarem, talvez você esteja segura. Você não vai me contar? É melhor se você nunca descobrir. A porta se abre antes que a garota possa falar novamente. As duas meninas estão de volta à cabine e desta vez não levam mais nenhuma. A luz do teto se apaga, deixando-as no escuro. Como gado, as garotas começam a se acomodar para a viagem, a se deitar e dormir. Fungadas e leves soluços preenchem o quarto. Hannah e a garotinha se deitam uma perto da outra. A menina enlaça seus braços nos de Hannah. Assim você vai acordar se eles vierem me buscar, e eu vou acordar se eles te chamarem de novo. A simplicidade de suas palavras toca o coração de Hannah. Ela está assumindo o controle da situação da melhor maneira que pode, assegurando-se de, ao menos, saber quando sentir medo. Ela não quer estar dormindo enquanto coisas terríveis acontecem. Ela quer se preparar para elas, embora saiba que não poderá fazer nada quando elas ocorrerem. Ninguém pode fazer nada aqui. Meu nome é Noriko, mas minha mãe me chama de Sanso. A garota sussurra por entre os cabelos de Hannah. A respiração dela aquece sua nuca. Ela não responde. Tenta, mas não consegue falar, como se seus lábios estivessem selados para abafar a dor do que aconteceu mais cedo. A mãe de Sansu a chama pelo seu verdadeiro nome coreano em casa. Como muitos coreanos forçados a se integrar, a família de Sansu fala coreano na privacidade de sua casa e só fala o japonês obrigatório em público. Hannah sempre pensou que teve sorte ao receber seu nome de uma mãe inteligente. Em coreano, Hannah significava ou, em seu caso, primogênita. Mas em japonês, Hannah também significava flor. Portanto, Hannah nunca precisa alterar seu nome, tanto em situações públicas quanto privadas. Sua irmã mais nova não teve a mesma sorte, nem Sansu. Boa noite, irmã mais velha. No escuro, a voz de Sansu poderia ser a da sua própria irmãzinha. Hannah de repente se sente esmagada sob o peso do cativeiro. Sua irmã está muito longe. Cada momento que passa trancafiada na balsa a leva para ainda mais longe. Uma pequena mão desliza sobre a sua e Hannah a aperta com força. Hannah acorda com um sobressalto. Ainda está escuro na cabine, mas uma luz fraca sob a porta ilumina as sombras adormecidas no chão. Ela não faz ideia de quanto tempo esteve dormindo. Cuidadosamente, desengancha seu braço do de Sansu e se senta. Precisa ir ao banheiro, mas não sabe o que fazer. A urgência pressiona sua bexiga, ameaçando transbordar. Preciso ir ao banheiro. Ela sussurra para o quarto todo. De início ninguém responde. Alguns corpos se viram e mudam de posição, ainda sem respostas. Hannah repete a declaração um pouco mais alto. Uma resposta vem do escuro. Shh, sua idiota. Desculpa, eu preciso... Eu sei, te escutei nas 2 vezes. A mulher interrompe. Você não está sentindo o cheiro? Todas nós precisamos ir ao banheiro. Hannah fica perplexa com a resposta. Inspira devagar. Nada. Não sente cheiro nenhum. Haverá algo de errado com seu nariz? Não sinto cheiro de nada. Isso é porque ela está cheirando a perfume. Não consegue sentir nada além da fedentina de um homem. Diz outra voz na escuridão. Sim, também estou sentindo o cheiro. Ele deve ter despejado o frasco inteiro na cabeça dela. As palavras a magoam e ela sente a pele arder. Hannah ergue a gola do vestido até o nariz e inspira. Ela está com o cheiro dele. Ele está em suas roupas. Ela quer arrancá-las do corpo e rasgá-las em pedacinhos, mas as palavras dele ecoam em sua mente. É isso que você quer? Viajar por dias e dias num trem cheio de soldados sem uma única peça de roupa para cobrir seu lindo corpo? Em vez de se despir do cheiro dele, Hannah libera sua bexiga, sem se importar em ficar mal cheirosa. Sang-soo deve ter acordado enquanto elas conversavam, pois volta a enganchar o braço no de Hannah, sem dizer uma palavra sobre a imundície do seu estado. O silêncio dela conforta Hannah, que abraça Sang-soo com força. Ficam deitadas juntas, lado a lado, em meio à umidade azeda de Hannah, e logo voltam a dormir. Um ruidoso baque na porta de metal acorda a todas na cabine com um sobressalto. Algumas garotas gritam assustadas. A lâmpada do teto se acende, mergulhando-as numa luz esverdeada. 4 soldados entram, e 3 deles levantam cada um em uma garota. Gritos de resistência inundam o quarto, mas são incapazes de abalar a decisão dos soldados. O último soldado olha para Hannah e caminha diretamente em sua direção. Estica a mão para pegá-la, mas recua de repente, cobrindo o nariz. Ela se mijou! Ele grita para outros soldados e chuta Hannah com nojo.
Vocês coreanos são uns animais. Seus olhos recaem sobre Sang-soo. Vai ter que ser você mesmo, ele diz, e agarra seu pulso, arrancando-a de Hana. Ela é uma criança. Hana implora ao soldado. Sang-soo olha para Hana com olhos tristes. Não se preocupe, irmã mais velha. Eu vou ficar bem, assim como você. Sua voz é trêmula, mas corajosa. Parte o coração de Hana. Eu vou no lugar dela. Estou me oferecendo, diz Hana, levantando-se e indo ao encontro dos olhos do soldado. O quarto inteiro assiste à cena e nos segundos seguintes não se ouve uma respiração sequer. É como se todos estivessem esperando o sol cair sobre a cabeça de Hana e queimá-la até as cinzas. Ela confrontou um soldado japonês. Todas elas sabem que não se deve fazer isso. A tensão do confronto se adensa à medida que o tempo passa. Os joelhos de Hana ficam moles como borracha e ela teme que eles não a obedeçam. Então, antes que ela se dê conta, outras garotas mais velhas, estão se oferecendo para ir no lugar de Sang-soo. Suas vozes ecoam no pequeno ambiente como uma cacofonia de aves marinhas, cada uma delas oferecendo seu corpo no lugar do da criança. Algumas das garotas mais fortes tentam puxar o braço de Sang-soo e convencer o soldado a levá-las, mas ele não quer ceder. Sem aviso, ele dá um soco no estômago de uma das mulheres. Ela se encolhe, com dificuldade para respirar. A próxima garota que abrir a boca vai apanhar ainda mais, ele avisa, e torce o braço de Sang-soo enquanto a leva para fora da cabine, marchando. A porta de metal se fecha com um baque de forma tão definitiva que a escuridão que se instala quando eles apagam as luzes parece um ajuste de contas. Choros preenchem a escuridão, suaves e sentidos, em luto pela menininha, escolhida porque Hana se sujou. A balsa atraca no continente e Hana não consegue conter a preocupação. O soldado não devolveu Sang-soo à cabine. As outras 3 garotas voltaram, uma a uma, mas a mais nova, aquela a quem todas se ofereceram para substituir, ainda estava desaparecida. Quando os soldados voltam e ordenam que todas saiam da cabine, Hana está desesperada para saber o que aconteceu com ela, mas fica de boca fechada. Com o andar pesado, Hana segue as demais enquanto desembarcam da balsa e são conduzidas em direção a um comboio de caminhões militares. O olhar de Hana perscruta o rosto das garotas, esperando encontrar os familiares e aterrorizados olhos castanhos de Sang-soo. Os caminhões as levam a uma estação de trem não muito distante, onde Hana é colocada num vagão com outra garota. As janelas foram cobertas com jornais pintados de preto para que elas não possam ver o lado de fora. Hana pergunta a outra garota ao sussurro se ela não viu Sang-soo, descrevendo a menininha. A outra menina balança a cabeça. Ela não estava na mesma cabine de Hana na balsa. Estava em outra, com outras 40 meninas que supostamente estavam indo para Tóquio trabalhar numa fábrica de uniformes. Por algum motivo, ela foi separada daquele grupo e enfiada neste trem junto com Hana, mas não sabe por quê. Ela tem a idade de Hana, talvez apenas um ano mais velha, e é atraente. Tem o que sua mãe chamaria de rosto de lua, com a pele branca e os lábios rosados. Seus dentes são, em sua maioria, retos e não protuberantes, e os olhos são maiores do que costumam ser os dos coreanos. Todos os meninos na aldeia de Hana teriam se apaixonado por ela. Eles levaram você da cabine? Hana pergunta em voz baixa. Não, não levaram ninguém. Por quê? Eles te levaram da sua? A menina parecia alarmada. Sim, e também a minha amiga, a garotinha Sang-soo, mas não a trouxeram de volta. Por que eles te levaram? Ela pergunta cautelosamente. Seus olhos passeiam pelo vagão como se alguém pudesse estar escutando. Hana não consegue dizer a palavra em voz alta. É uma palavra pequena, e certamente essa garota mais velha do que ela sabe o que significa. Mesmo assim, ela não consegue reunir forças para pronunciá-la. Hana vira de costas e afunda no assento. Fica ali sentada, temendo por Sang-soo, desejando não ter manchado as roupas, mas ao mesmo tempo aliviada por ter se sujado, e se odeia por esse pensamento. O trem se move da estação com uma partida lenta e a porta do vagão se abre. 2 soldados entram e um deles arrasta Sang-soo consigo. Hana imediatamente abre espaço para que ela se sente ao seu lado. O rosto de Sang-soo está pálido e seu lábio inferior está inchado. Há uma fina linha de sangue seco em um dos cantos. Seu pescoço está machucado e ela não consegue parar de tremer. Seu vestido está rasgado e fechado com alfinetes onde deveriam estar os botões. Hana encosta delicadamente seu ombro no de Sang-soo e a garotinha emite um choro desolador. Hana segura a mão de Sang-soo sem dizer uma palavra. Ela sobreviveu, Hana pensa, mas sua alegria é silenciada pelo estado da pobre menina. Um dos soldados se senta de frente para elas, ao lado da outra garota. O outro passa por cima da perna de Hana e se espreme a seu lado, junto à janela. Ela está com medo demais para olhar para o homem, mas à medida que o trem ganha velocidade e começa a deslizar sobre os trilhos, ela sabe exatamente quem ele é. Reconhece seu perfume.
Ela se enrijece com a súbita conclusão e olha para a mão dele. Morimoto dedilha a bainha de seu vestido, brincando com ele como um gato brinca com um rato encurralado, sem sequer olhar nos olhos de sua presa. Ao longo da viagem, ele fuma um cigarro atrás do outro e a fumaça do tabaco toma conta do vagão. A ponta dos seus dedos vez ou outra roça a barra da saia de Hana, deixando-a tensa, mas o homem não olha para ela. Seu coração percute ruidosamente no peito, em batidas irregulares que a deixam sem ar. Ela faz de tudo para não se mover, a não ser quando os dedos dele se aproximam demais e ameaçam tocar sua pele. Então ela afasta a perna lentamente. A viagem de trem atravessa a noite e logo todos no pequeno vagão caem no sono, menos Hana. Raiva e medo percorrem seu corpo como um enxame, irradiando em ondas quentes na direção do soldado ao seu lado. Ele a roubou de sua casa à beira-mar, de tudo que ela conhece e ama, e então a estuprou. Ela só consegue pensar em assassiná-lo enquanto ele estiver dormindo. Quanto mais o tempo passa, menos ela consegue tirar essa ideia da cabeça. Devagar, ela se vira para encará-lo. Será que ele também estuprou Sensou? Hana olha para o outro soldado sentado à sua frente. Será que os dois a violentaram? Hana olha novamente para Morimoto. Seu queixo levanta a cada inspiração profunda e Hana imagina seu coração batendo sob os botões do uniforme. Na cintura dele, vê um revólver guardado na segurança do coldre. Será que consegue pegá-lo sem que ele acorde? Hana olha para o revólver preto, quase invisível no coldre de couro. Ela imagina como seria tê-lo nas mãos e apontá-lo para o coração dele. Seria pesado? Ela precisa apenas puxar o gatilho ou há algo mais técnico a ser feito antes disso? Ela conseguiria mesmo atirar nele? Não, ela pensa por fim, mas poderia apunhalá-lo. Essa ideia parece certeira, reconfortante de alguma forma. Ela sabe empunhar uma faca. Mergulhava com uma todos os dias, cortando abalones do leito de recifes, colhendo algas e até mesmo abrindo umas ostras deixadas para trás pelos barcos de pesca japoneses. Ela arrancaria seu coração como se fosse uma pérola escondida no fundo da carne de uma ostra. A ideia perpassa por sua espinha, como dedos de vingança que dançam sobre suas vértebras. Seria essa a sensação da coragem? Ela se imagina esfaqueando-o no peito, a surpresa nos olhos dele. A raiva corre em suas veias. E então, pensa, ela e Sensou poderão fugir do vagão, se esconder no trem ou pular de uma janela aberta e escapar. Hana gostaria de ter uma faca para poder fazer isso tudo. Morimoto se mexe durante o sono e a deixa em estado de alerta. Hana balança e, sem querer, dá uma cotovelada em Sensou, que dorme ao seu lado. Alarmada com a frieza de sua pele, Hana percebe que Sensou parou de tremer. Coloca a palma da mão na testa da garota. Está gelada. Seus lábios estão pálidos. Sufocando o pânico crescente em suas entranhas, Hana inclina a cabeça para frente, aproximando o ouvido da boca de Sensou para escutar sua respiração. Nada. Hana não consegue engolir. Em pânico, começa a engasgar. O barulho acorda as outras pessoas no vagão. O que está acontecendo? Morimoto interroga. Qual é o seu problema? Ele se levanta e puxa Hana para que ela o encare. Ela continua a engasgar e aperta a própria garganta. Ele volta a gritar palavras incoerentes e Hana simplesmente aponta para o corpo inerte de Sensou. Ele segue seus dedos e olha para a menininha. Soltando Hana, pousa os olhos sobre a pequena garota imóvel em meio a toda a comoção. Ele fica em silêncio por um bom tempo. Então a garota sentada do outro lado grita. Ela está morta! Ela está morta! Ela grita repetidamente. O terror transforma seu rosto, deformando-a. Um barulho fora do vagão anuncia a chegada de mais soldados. A porta se abre e 2 rostos inquisidores aparecem. Morimoto finalmente fala. Esta aqui está morta. Leve-a para os fundos antes de chegarmos à próxima estação. E então a enterre. Enterrá-la? Repete um dos soldados. Sim, enterre. Junto com as outras. Claro, senhor. Os 2 homens erguem o corpo de Sensou como se fosse um saco de arroz, carregando-o para fora do vagão. A porta se fecha e então Morimoto volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Olhando para ele, incrédula, Hana relembra suas palavras. Ele disse outras. Quantas outras meninas mortas haveria no trem? Pensar no corpo de Sensou sendo descartado é aterrorizante e Hana começa a chorar. Até então estava reprimindo seu medo e sua dor, reprimindo sua culpa. Agora não consegue conter os soluços. É como se os sons fossem arrancados do seu estômago por um punho invisível. Ninguém diz nada para acalmá-la. Em vez disso, Morimoto começa a roncar. A garota sentada à sua frente afaga a joelha de Hana de tempos em tempos, suspirando a cada soluço triste. Mas fora isso, não há mais nada que indique a morte de Sensou dentro do pequeno vagão. Nem o jornal pintado de preto nas janelas, nem o abajur oscilante sobre suas cabeças. Nem as paredes que sobem e descem com o movimento do trem, nem o sono profundo dos soldados.
Em algum lugar longe desse trem que serpenteia por terras desconhecidas, do outro lado do mar, os pais de Sang-Soo também continuam alheios à sua morte. Talvez estejam dormindo em casa, sonhando com seu retorno, esperando desesperadamente que o tempo a traga de volta para reencontrá-la um dia. Hannah os imagina à espera de uma filha que nunca vai voltar, morta depois de apenas alguns dias longe de casa. Eles sonharão com ela por anos, e talvez nunca saibam quando ela os deixou. O trem demora 2 dias para chegar à próxima estação. Os soldados enterram Sang-Soo ao lado dos trilhos numa vala comum com mais 4 corpos. Eles fazem as meninas assistirem, para verem o que acontece com as garotas que não obedecem às ordens. Os corpos estão embrulhados em lençóis, mas Hannah sabe qual deles é o de Sang-Soo, pois é o menor, o mais insignificante. É assim que os soldados a veem, como veem todas as garotas. Morimoto diz que ela morreu por conta da infecção de um corte na perna, mas Hannah sabe qual é a verdade. Quando o sofrimento de Hannah amansou, ela percebeu o sangue no assento. O couro estava encharcado, com riachos escorrendo como veias até o chão. Sang-Soo sangrou até a morte. Ela era pequena demais, nova demais para suportar tamanha tortura. Quantos homens estupraram aquela menininha? Hannah não consegue evitar a comparação de Sang-Soo com sua irmã mais nova, Emiko. Se Hannah não tivesse ido com Morimoto, ele teria levado sua irmã. A ideia de que ela poderia ter tido o mesmo destino de Sang-Soo, uma morte terrível tão longe de casa, fez Hannah sentir como se o seu estômago tivesse sido arrancado do corpo. Mas não foi assim. Ela está salva. Se estivesse na ilha, uma cerimônia de sepultamento teria ocorrido, e os deuses teriam sido convocados a guiar o espírito de Sang-Soo até seus ancestrais. Hannah não sabe quem são os ancestrais da garota. Ela não sabe de nada, a não ser que ela é da ilha de Jeju e que seu nome japonês é Noriko. Sang-Soo, Noriko. Irmãzinha. Hannah sabe que nunca vai se esquecer dela. Ela fecha os olhos e deseja ao espírito de Sang-Soo uma viagem tranquila de volta para casa. Deseja que ele não sofra o desassossego de uma morte tão dolorosa e deseja especialmente que ele não assombre seus sonhos tentando se vingar da garota que deveria ter sido levada em seu lugar. 2 novas meninas se juntam a elas no vagão e o trem logo retoma a viagem. Hannah faz de tudo para não pensar em Sang-Soo. Pensa, em vez disso, em sua irmãzinha e em como ela continua segura na casa em que Hannah deseja estar. Pelo menos ela salvou uma garota dos soldados, mas sonhou alto demais ao pensar que poderia ter salvado 2. Hannah mentaliza o rosto de Amy para não pensar na tez pálida de Sang-Soo. Para abstrair o frio nas pontas dos dedos, pensa em mergulhar no mar, nas algas negras balançando com as correntes em quilômetros da água azul mais profunda, para não enxergar o vermelho, a cor da morte. Quando Hannah por fim cede ao chamado do sono, sonha com sua família nadando no fundo de um oceano escuro, mas às vezes não sabe ao certo se estão nadando ou simplesmente balançando com a corrente, os olhos inertes e a pele tão fria quanto a água que ondula à sua volta. Amy. Seul, dezembro de 2011. Yeon-Hui, a filha de Amy, mora perto da Universidade Feminina Ewa, em Seul. 15 anos atrás, Amy ajudou a pagar a entrada de um pequeno apartamento de um quarto. Parecia um bom investimento. Então, Amy vendeu a casa da família perto do pomar de tangerinas e se mudou para a cabana na beira da estrada. Yeon-Hui é professora de literatura coreana na universidade e está indo muito bem. Toda vez que se encontram, ela se oferece para devolver o empréstimo, mas Amy não aceita o dinheiro. Suas necessidades são supridas pelo que ela encontra no mar, e isso é suficiente para sustentá-la. Hoje, uma amiga de Yeon-Hui os acompanha. Ela está dando biscoitos ao cachorro na mesa de centro. Você se lembra da Lane, não é? Ela é professora de antropologia na universidade. Yeon-Hui faz a mesma apresentação em todas as visitas de Amy. Mamãe acha estranho que Lane esteja sempre lá, sempre mimando o cachorro e sempre se sentindo em casa. Suspeita que elas já se conheçam há bem mais tempo do que Amy sabe que ela existe. Olá, mãe, você parece ótima. Olá, Lane. Amy responde. Lane mora na Coreia do Sul há mais de uma década e adotou a maioria dos costumes do país. Ninguém é chamado pelo nome na cultura coreana. Todos são mães, pais, irmãos e irmãs mais velhos ou mais novos, tios e tias, avós e avós. Mesmo os estranhos são chamados assim. Se Yeon-Hui tivesse se casado e tido filhos, como a maioria das mulheres de sua idade, Lane chamaria Amy de avó e não de mãe. Mas não há nenhuma criança na casa de Yeon-Hui, então Amy é simplesmente mãe. Mesmo seu filho se esquece e a chama de mãe, em vez de avó quando o neto está por perto. Se ela o visitasse com mais frequência e se esforçasse mais para fazer parte de sua vida, talvez merecesse o título. Lane também fala um coreano impecável. Seu sotaque metropolitano faz soar sofisticada para uma americana. Quase todos os americanos têm um sotaque pesado e soam patéticos aos ouvidos de Amy, como os turistas que visitam as Haeneon na ilha de Jeju.
Eles chegam em grupos vindos de táxi do aeroporto e tiram fotos das Haineil com seus celulares e câmeras digitais caras. Alguns deles são confiantes a ponto de testar seu coreano básico com as mergulhadoras, que sempre sorriem e dão risada de suas tentativas de estabelecer uma conversa. Jin-hee fica muito feliz quando um turista se esforça assim, mas Amy fica sem jeito. Você deveria ser mais grata a eles, Jin-hee disse certa vez, quando Amy reclamou. Pelo menos eles tentam falar com a gente. Eles olham para nós como se fôssemos animais num zoológico. Amy responde sem olhar para a amiga. Imagina, não é verdade? Além disso, eles ajudam a manter vivo nosso estilo de vida. Amy deu risada, incrédula. Como é que eles ajudam a manter vivo nosso estilo de vida se somos nós que fazemos todo o trabalho? Jin-hee deu um tapinha suave no ombro de Amy. A empolgação por nosso trabalho viaja com eles de volta aos seus países de origem. Eles compartilham nosso estilo de vida com os amigos e contam histórias sobre o tempo que passaram com a gente. Se eles estão falando sobre nós, não vamos desaparecer. Amy ficou olhando para Jin-hee, maravilhada com sua habilidade de sempre enxergar o panorama mais amplo. A filha de Amy interrompe seus pensamentos. Você está com fome? Posso cozinhar para você. Imagina, eu almocei no avião. Trouxe lula seca e sushi na bolsa. Amy respondeu, ainda pensando na amiga. Que estranho sentir a falta dela de repente, agora que chegou à casa da filha. Onde está a Ryon? A filha pergunta. Teve que voltar para o trabalho. Disse que vai nos encontrar para jantar. Foi levar Young-sook ao treino de basquete. Amy já está com saudade do neto. Ele está tão alto. Young-sook é ser jogador de basquete profissional nos Estados Unidos, não é, Lane? A filha diz. Ela está sentada ao lado de Amy no sofá e as duas estão observando Lane colocar porções de arroz com habilidade na boca pedona do cachorro. Se esse menino continuar crescendo no ritmo que está, pode conseguir, diz Lane. Ele vai ser o Yan Ming coreano. O cachorro late, as duas amigas dão risada e Amy tem a impressão de ver Lane piscando o olho para sua filha. Ai, mãe, o seu cabelo, a filha diz, voltando a atenção para Amy. Você precisa refazer o permanente. Deixa eu te levar antes do jantar. Vamos para Jiangxi, então podemos fazer o cabelo aqui perto. A filha toca o cabelo de Amy, fazendo-a rir. Não, eu não preciso ir ao cabeleireiro. Sou velha demais para ter vaidade. Ela ri outra vez. Mãe, você nunca será velha demais para ficar bonita, Lane diz, enquanto se levanta para guardar os pratos do almoço. O cachorro late, sai correndo e pula no colo de Amy. É um poodle toy branco, com um rabo que parece uma bola de algodão. Amy afaga a cabeça macia do cachorro. Então põe a mão dentro da sacola de compras e pega o gato de pelúcia que comprou no avião. Ele pode ficar com isso? Ela pergunta antes de entregá-lo ao cachorro. Claro, diz Lane. Ah, que bonitinho. Ah, Lian-hui. A filha de Amy pega o brinquedo e arranca as etiquetas. Vai, bola de neve. Vai buscar. O cachorro corre pelo corredor e pega o gato, trazendo de volta para Amy. Ela joga o gato do outro lado da sala repetidas vezes, até ele cansar e se estatelar a seus pés, mastigando alegremente a cabeça de pelúcia do gato. O odor de química do permanente emana em ondas toda vez que Amy se mexe. Por isso ela tenta ficar imóvel, enquanto eles jantam no restaurante. O lugar é muito sofisticado, então ela entende por que a filha quis arrumá-la. Yeon-hui chega a sugerir que Amy trocasse a calça rosa, pois estava manchada de chá verde. Amy só trouxe mais uma calça para sua curta estadia em Seul, então vestiu a preta que planejava usar no dia seguinte. Já estava usando um suéter preto e a expressão da filha denunciou sua reprovação. Você não está indo para o enterro, mãe. Você não tem outro suéter? Amy olhou as próprias roupas. Ela não tinha planejado usar as duas peças juntas, mas de repente sentiu que de fato estava indo ao enterro. O fardo em seu coração se tornou pesado demais para suportar e, embora não quisesse, começou a chorar. Mãe, desculpe, não foi minha intenção. Não é sua culpa, eu só... Mas Amy não tinha palavras para explicar. Aceitou o guardanapo que Yeon-hui lhe ofereceu e enxugou as lágrimas. A filha ficou sentada à sua frente, em silêncio, parecendo envergonhada. Não foi nada que você falou, Amy disse à filha, quando voltou a se sentir ela mesma. Vamos me deixar apresentável. Ela pegou a mão de Yeon-hui e a levou até sua mala. O que eu devo vestir para o jantar? Yeon-hui riu e revirou os escassos pertences da mãe. No fim, elas chegaram a um consenso sobre um suéter cor de creme que a filha tinha no armário. As mangas eram um pouco longas demais e então Yeon-hui dobrou os punhos, o que fez Amy se lembrar da própria mãe. Sempre pensou que Yeon-hui se parecia mais com o pai do que com ela, mas ali, sentada sob os cuidados das mãos hábeis da filha, Amy viu nela o rosto de sua mãe. Isso aliviou um pouco seu fardo, animando seu espírito o bastante para sorrir ao olhar para si mesma no espelho do salão de beleza com seu novo permanente.
O garçom traz o chá e coloca a bandeja na frente de Amy. Ele serve o líquido quente nas xícaras de cerâmica e Yeon-hui passa uma a uma em torno da mesa. Amy está rodeada dos rostos de seus familiares, de sua nora e de Lane. Os rostos são mais velhos do que aqueles que ela vê mentalmente quando está em casa. Seu filho já poderia ser avô, sua filha, avó. Todos conversam, riem e pedem comida. Lane está contando uma história de sua última publicação sobre o crescimento da mutilação genital das mulheres em países ocidentais e como, por conta da internet, mais mulheres estão se pronunciando. Sua nora está preocupada com a gola da camisa do seu neto. Seu filho pede uísque atrás de uísque, sempre puro. E me parece um pouco alheia a tudo, até que todos ficam quietos e olham para ela. Você me ouviu? O filho pergunta. Ela balança a cabeça. Eu perguntei quais são os seus planos para amanhã. Amanhã? Amy pergunta, e por um momento se esquece do motivo de sua visita. O restaurante parece... Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais.